aeroportos e aviões. A ideia é que as novas regras sejam aplicadas em casos de passageiros que comprometam a segurança aérea, a ordem ou a dignidade das pessoas. A consulta será aberta em breve e terá duração de 45 dias, com possibilidade de prorrogação. Na etapa seguinte, a diretoria da ANAC vai votar um texto final da resolução. As normas definidas devem entrar em vigor 6 meses após o fim da consulta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tomou posse como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai ocupar a vaga deixada pelo ex-presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Mendonça atuava na Corte Eleitoral como substituto, mas foi escolhido para integrar efetivamente o tribunal em maio. O mandato é de 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2. O governo de Vladimir Putin anunciou que vai impedir que 81 veículos de comunicação de países da União Europeia tenham acesso à Rússia. A medida é uma retaliação ao bloco após o corte de transmissão de emissoras russas em razão da guerra com a Ucrânia. O Kremlin afirmou que as restrições serão revistas se as sanções contra a mídia russa forem suspensas. No horário de Brasília, 8h01. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. CBN, Central Brasileira de Notícias. Com vocês, Jair Bolsonaro, do PL. Os eleitores, desde 2018, com o nosso trabalho ao longo de 4 anos, voltaram a amar sua pátria, a se orgulhar das cores verde e amarela, a cantar o nacional com lágrimas nos olhos, a entender o valor da família, da liberdade. São essas pessoas que vão decidir as eleições no corrente ano. E o PL é o partido que tem apresentado essa massa de candidatos que está afinado com essas bandeiras de todos nós. PL é 22. CBN Serviço. As Forças Armadas estão com as inscrições abertas para jovens que precisam fazer o alistamento militar 2024. O alistamento militar é uma obrigatoriedade prevista por lei para todos os brasileiros do sexo masculino que completem 18 anos até dezembro deste ano. O não alistamento ou não comparecimento às atividades podem gerar consequências legais, como a impossibilidade de tirar passaporte, ingressar no serviço público, conseguir diploma universitário, entre outras restrições. Os jovens que se alistam e são selecionados passam por um período de serviço militar obrigatório, que pode variar entre Exército, Marinha ou Aeronáutica. O alistamento pode ser feito por meio do site oficial do Exército no endereço alistamento.eb.mil.br. Ainda segundo o Exército, o jovem que completar 18 anos pode comparecer a uma junta de serviço militar mais próxima da residência e agendar o alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. De Campinas, Felipe Pereira. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. Futebol, como CBN.
Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Ceará. Apresentação: Rafael Pio. 8h mais 5 minutinhos, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol Globo CBN. É noite de Série B do Campeonato Brasileiro, terça-feira, 25 de junho de 2024. Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. É pra arrepiar já esse início, hein? É pro torcedor pontepretano já ficar no clima, já ficar na expectativa. Tem muita gente já falando de derby, mas ninguém quer saber de derby ainda não, porque antes disso tem o Ceará pela frente. Está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Ceará. Ah, isso eu te garanto, conectado e sintonizado aqui nos 99.1 ou no youtube.com/CBN Campinas, você fica sabendo tudo que acontece antes da bola rolar. Então eu já te convido, participe com a gente através do WhatsApp, anota aí, ó, 19 991 869070. É tanto WhatsApp que até me deu um branco no número. 991869070 é o nosso WhatsApp para você mandar o seu recado. Quer ouvir a sua voz no som da CBN Campinas? Então manda pra cá, dê o seu palpite pro jogo. Quanto que vai ser Ponte Preta e Ceará? Faltando 53 minutos pra bola rolar no Moisés Lucarelli. É pra lá que a gente vai, é pro gramado. É onde tudo acontece e ele está pertinho para sentir o clima, para sentir o bafo do jogador, o grito do atleta, tudo que acontece, a reclamação do árbitro e para trazer para você a melhor informação. Antônio Lupe, que tá feliz da vida no frio do Majestoso. Boa noite, Lupe. Grande Rafael Ângelo Pio. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. É muito WhatsApp, tem gente que tava te ouvindo lá e tá te ouvindo cá. É brincadeira, hein, Rafael? Bom, é o seguinte, frio aqui no Moisés Lucarelli, mas daqui a pouco a temperatura deve subir pro duelo entre Ponte Preta e Ceará. A Macaca precisa da vitória, primeiro, para não ter risco de entrar na zona do rebaixamento no fechamento da rodada. E segundo, você destacou muito bem, a Ponte não pensa no derby, pensa no Ceará, mas uma vitória contra o Vozão vai dar uma motivação a mais, vai dar aí um gás a mais para a Ponte Preta, para o grande clássico da cidade contra o Guarani. O técnico Nelsinho Batista tem muitos problemas para escalar a equipe. O Gabriel Risso está fora, vetado pelo departamento médico. Elvis está suspenso pelo 3º cartão amarelo e outros atletas que estão no departamento médico. É o caso do Gabriel Novaes, que passou por uma cirurgia, teve uma fratura no braço, está fora. O Joilson também foi vetado pelo departamento médico, além do Luiz Aquim, que está servindo a seleção da Bolívia na Copa América. E olha, a escalação foi divulgada com algumas surpresas. Luiz Felipe foi o escolhido para jogar do lado esquerdo. Ele que estava sumido há muito tempo, se recuperando de lesão, vai com a 14 na esquerda. Zé Mário fica no banco de reservas como opção para o técnico Nelsinho Batista. Dodô vai armar a equipe. Castro e Emerson Santos vão atuar de volantes. E Matheus Silva no ataque ao lado de Sérgio Rafael. No ataque,
Gé, Matheus Regis e Iago Dias estão confirmados no ataque da Ponte Preta, Pio. São muitas mudanças no time da Macaca, é o quebra-cabeça do técnico Nelsinho Batista para definir a equipe da Ponte e ele já definiu. E o Ceará, como que chega o vozão, hein, Antônio Lupe? O Ceará, Pio, começou bem a Série B, mas nas últimas rodadas acabou oscilando e, consequentemente, ficou um pouquinho mais longe do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Wagner Mancini tem alguns desfalques para a partida e, olha, desfalques importantes. O Richardson está no departamento médico. Matheus Bahia e o atacante Ailon estão suspensos. Recalde e Barceló sentiram um incômodo e não viajaram com a delegação. Destaque do time é o atacante Saulo Mineiro e o artilheiro da temporada, Eric Pulga, que inclusive estava na mira de grandes times da Série A do Campeonato Brasileiro, entre eles o Atlético Paranaense, Pio. Essas as primeiras informações de Ponte Preta, de Ceará, de Ponte Preta com o Antônio Lupe. Tem bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. 2 jogos em andamento. O América Mineiro vai empatando com o Avaí por 1-1. Esse jogo acontece lá na Arena Independência. O América Mineiro joga com 1 a menos, hein? Empate por 1-1. Comecinho do segundo tempo. E lá em Mirassol, 3 minutos da segunda etapa, 0-0 para Mirassol e Santos. Confesso que deu uma bugada no início do jogo aqui, porque o Mirassol tá inteiro de branco com o número da camisa preta. Aí eu falei, ué, mas espera aí, cadê o amarelo? Mas aí o Santos tá inteiro de preto. Eu falei, daqui a pouco eu descubro quem é quem. Mas tá uma bagunça só em Mirassol. 0-0, 3 minutos da segunda etapa. Cabine do Moisés Lucarelli. A melhor visão do Majestoso é da cabine. A maior cabine do Moisés Lucarelli é da CBN Campinas. Mas é lógico, para receber ele, Carlão de Freitas, que vai trazer tudo, a dúvida que o ouvinte tem em relação a essas novidades na Macaca, ele vai desvendar. Boa noite, Carlão! Boa noite, Rafael Pio, boa noite ao ouvinte CBN, em especial torcedor da Ponte Preta, que se emocionou com a sonoplastia. Eu Rafael tenho Pio? certeza disso. Você é o sonoplasta hoje, né? Olha, eu vou falar pra você que arrepiei dos pés à cabeça, Carlão. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Marcelão Abreu, esse grande. É do partido também ou não? Não, ele é preto capital, e branco, né? mas é da capital. Isso, Pio, vamos lá. Jogo difícil, jogo complicado pra Ponte, muitas mudanças promovidas pelo técnico Nelsinho Batista, improvisação, isso realmente não acho legal, não gosto, sou mais o jogador da posição. Agora, o Nelsinho trabalha com essa rapaziada diuturnamente. De repente, ele percebeu que o Zé Mário ainda não está em condições de substituir o Gabriel Risso. Pelo menos no último jogo que o Zé Mário esteve aqui contra o CRB, ele não foi tão bem realmente. Fora de casa também não conseguiu corresponder, então ele arrisca com o Luiz Felipe do lado esquerdo. E vem o Castro, né, como volante. Ele é volante, zagueiro, né, já atuou nas duas posições. Isso mostra também que o Nelsinho ainda não definiu realmente essa meia cancha aí, colocando o Castro na volância. Mas é um jogo em que a Ponte tem que assumir a responsabilidade. Jogo difícil, o Ceará vem aí numa crescente, vem numa descendente no Brasileiro, mas é um time que briga pelo acesso, né? É um time que tem investimento de acesso. Então, por isso, é uma parada dificílima para a Macaca, mas não tem jeito. Ela tem que ultrapassar esse obstáculo para chegar com um up renovado diante do Guarani no próximo domingo, Pio. O derby campineiro no domingão, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, toda a expectativa. O Guarani vem de derrota. E a Ponte, hein? Será que consegue a vitória, um bom resultado diante do Ceará para chegar bem no derby do próximo final de semana? O torcedor não tem jeito. Ele já começa a pensar do clássico de domingo, mesmo tendo esse compromisso de daqui a pouco. E o narrador, hein? Será que já fica com a cabeça no clássico do fim de semana? Ou tá pensando nos ziriguiduns que teremos essa noite? Boa noite, Carlos Cabela! Boa noite pra você, Pio. Boa noite a todos que acompanham o futebol da CBN Campinas. Não, a cabeça tem que estar no jogo de hoje, né? Tem que estar no jogo de hoje pra gente narrar e quem sabe com muito ziriguidum nesta noite gelada aqui no Moisés Lucarelli. Domingo é um outro jogo, é uma partida assim, uma transmissão à parte, né? Que nós fazemos sempre quando tem o derby aqui na cidade de Campinas. Mas hoje também é um grande jogo. Afinal de contas, é a Ponte Preta, camisa pesada aqui em São Paulo, contra um Ceará que é da capital, de um estado gigante, né?
E claro, vem aqui para Campinas em busca de um resultado positivo, porque é assim que o Ceará está pensando em busca desse acesso. E a Ponte Preta vai ter dificuldades. E a gente pensa demais nesse jogo como um grande jogo nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, 18 graus. Garotada não pode ficar parado em campo, não. Você não vai ficar com frio, viu, Bill? E eu vou falar pra você, o frio do Moisés Lucarelli parece que ele é mais doído, porque o vento, quando vem de frente, cabela do céu. Só pra você ter uma ideia, o nosso Antônio Lupe, ele tá parecendo um esquimó, cara. Tá parecendo um esquimó pra descer pro gramado daqui a pouquinho, porque ele tá até aqui, não vai descer, vai só em cima na hora do jogo que ele vai pra lá, porque agora tá gelado pra caramba. 18 graus e sensação térmica. Pro Lupe deve ser um -5, mais ou menos. Ô, Pio. Oi, Lupe. Eu não sei se você se lembra, mas ano passado, na Série B, tinham 2 pinguins que acompanhavam os jogos da Ponte ao meu lado. Hoje só tem um. O outro falou que tava ventando demais. O outro ficou com frio, Lupe? Ficou lá no iglu. Não quis nem saber. Cara, para um pinguim não querer saber de frio, é porque eu vou te contar uma coisa pra você. Tá frio e tá frio a beça. Antônio Lupe tá acostumado. É frio e caindo cada vez mais. Bom... E tem o nosso novo comentarista, não sei pra quem tá no YouTube, Carlão de Freitas, com seu óculos moderno. Isso é sinal do quê, Pio? Idade. É exatamente isso, porque... Papai faz sem óculos, hein? Na verdade é o seguinte, né? Tem duas situações que mostram a idade da pessoa. A primeira delas é a lesão quando vai jogar futebol, esse tipo de coisa. A segunda delas é usar óculos. No caso do Carlão de Freitas, já tem os dois, né, Carlão? Não tem jeito, a idade chegou realmente. É só de perto, menos mal. Mas de qualquer maneira, 4.3. Mas de longe já desistiu. De longe já desistiu. Ainda tem o perto. De perto é ruim, de longe parece que tá perto, né, Carlão? É uma confusão danada, mas vamos lá, não tem outra maneira, não deu pra escapar. Mas Antônio Lupe lembrou bem, papai ainda faz 100, hein? Não sei. De perto usa também. Então tá bom. Bom, além de Ponte Preta e Ceará que jogam daqui a pouquinho, e de América Mineiro e Avaí que vão empatando por 1-1, e Mirassol e Santos que vão empatando por 0-0, mais um jogo na rodada nesta terça-feira às 21h30, tem Amazonas contra o Coritiba, bola rolando também na Copa América. Brasil estreou, que eu vou te falar uma coisa ontem, hein? Depois quero saber dos nossos companheiros, 0-0 e que boca que tem Antônio Lupe. Peru e Canadá vão empatando por 0-0, 7 minutos do segundo tempo. Logo mais às 10 da noite tem Chile e Argentina. Talvez um dos principais jogos, né, desta segunda rodada. É o jogo que abre exatamente a segunda rodada. A Argentina que estreou exatamente contra o Canadá, venceu por 2-0. Hoje o segundo jogo dos hermanos, a partida contra a equipe do Chile. Pelo Campeonato Brasileiro tem bola rolando na Série D também, D de dado. Com 10 minutos da segunda etapa, o Real Noroeste vai batendo o Democrata por 2-0. 8h18. Mande sua mensagem, 19991869070 ou participe através do youtube.com/CBN Campinas. Acessa lá o nosso canal, veja as imagens e observe Carlão de Freitas de óculos. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Ceará. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL Mulher sabe que para promover avanços no país é preciso ter coragem e determinação. Transformar vidas requer empatia, compromisso e dedicação. Essas qualidades as mulheres de bem têm de sobra. Nos últimos meses, percorremos o país para incentivar a participação feminina na política e formamos uma rede para transformar a realidade do nosso Brasil. PL é 22. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Ceará. Enquanto a bola não rola. Enquanto a bola não rola, a gente vai tocando de primeira, 8 da noite, 21 minutinhos, segue 0-0 Mirassol e Santos lá no Maião. O Santos tá vivendo uma situação meio esquisita, né, Carlão de Freitas, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro? É verdade, vinha de 4 derrotas consecutivas, depois teve a vitória sobre o Goiás, mas uma vitória muito difícil, o jogo se encaminhava para um 0-0, mas aí o goleirão Tadeu pisou na bola ou colocou a bola para dentro e o Santos conseguiu vencer por 2-0, mas não apresentou um bom futebol. Hoje joga contra o Mirassol, o técnico Fábio Carilli tinha aí todos os titulares à disposição, mas vai enfrentando dificuldades, né? Já não é unanimidade o Fábio Carilli, de repente se vier uma derrota, não sei nem o futuro do professor, mas realmente passa por uma instabilidade dentro da competição. É, tá estranho e tá sendo pressionado, inclusive, pelo Mirassol. Deixa eu voltar lá pra beira do gramado no Moisés Lucarelli. Antônio Lupe, já, rapaziada, começou trabalho de aquecimento ou melhor aquecer no vestiário porque tá frio demais, hein, Lupe? Antônio Lupe atendendo aos populares. Mas sabe que ele é uma figura popular. Ele é muito popular. Ô, Pio. Oi. Não quer falar. É o amigo do japonês, o Carlin. Ele não quer falar. Tudo bem. Mas a gente tem aumenta a lista do desfalques porque japonês não vem hoje. Verdade. Japonês está trabalhando, está em São José do Rio Preto, bem pertinho de onde o Santos está jogando. Verdade, é. Está participando de uma feira de móveis, Nossa. a qual ele trabalha, né? Ganhando dinheiro, né? Ganha dinheiro, claro. Inclusive, ele distribui imóveis para quase toda a região centro-oeste do Brasil. E ele está trabalhando, mas está ouvindo a CBN, acompanhando a Macaca. Mas japonês hoje no ginásio, no estádio, não. Que coisa, hein? Ô, Lupe, e rapaziada já no trabalho de aquecimento, torcedores já chegando, como tá a situação aí? Pio, público baixíssimo no estádio Moisés Lucarelli. Neste exato momento, tanto o Ceará quanto a Ponte Preta entram em campo pro aquecimento, e eu tô vendo ali o Lucas Drubitsky, que é o homem forte do futebol do Ceará, e até outro dia estava aqui no Guarani, realizando um trabalho que, aliás, um trabalho muito bem feito, mas depois ele aceitou esse desafio do Ceará. Eu vou chegar ali nele para saber se ele troca uma ideia comigo, então eu te chamo aí qualquer coisa, tá bom? Fechado. Ô, Carlão de Freitas, Carlão, Cabela, eu sei que o Carlão adora esse tipo de coisa, e só enquanto o Lupe chega lá, próximo ao gramado, deixa eu trazer a informação por completo aqui. Que eu falei que eu buguei completamente em relação aos uniformes, e é o Mirassol quem tá jogando de preto. O Mirassol tá inteiro de preto, o Santos inteiro de branco. Aí eu fui procurar, inclusive, o porquê. E tem uma matéria no GE que diz o seguinte, meus amigos, porque assim, sei lá, o Mirassol tá fazendo uma homenagem à consciência negra, ou não sei, existe algum motivo, ok, beleza, bonito, mas sabe qual é o motivo? Eu vou ler a manchete do GE. Mirassol lança uniforme especial All Black em homenagem ao time de rugby da Nova Zelândia. Ô Carlão,
Aí não, né, Carlão? Cara. Não sou partidário dessa coisa do terceiro uniforme. Algumas causas são legais, né? O Palmeiras fez uma agora contra o Vasco, né? Do desmatamento. Eu acho bacana, mas ali não mudou, né? Era verde, aí no segundo tempo o uniforme ficou um pouco mais branco, né? Uma mensagem de conscientização com o que está acontecendo lá no Pantanal. Mas quando muda, descaracteriza, eu realmente não gosto. Haja vista agora na Euro, né? Em que o segundo uniforme da Alemanha é um uniforme meio cor-de-rosa, meio um cor-de-rosa com preto, não tem nada a ver com a Alemanha. Mas coisas do futebol moderno, segundo as fornecedoras, isso aí vende, né? Mas realmente estranho, né? Mirassol de preto me estranha. De verde ou amarelo ou branco até que vai, mas de preto não dá. Né? Aí tem o Joãozinho na sala de aula, Pio. Joãozinho tá lá na sala de aula, levanta o braço assim, professor! Que tem a ver o Mirassol com o rugby da Austrália, professor? Não, cara, eu não sei onde que os caras buscam. Tô lendo a matéria aqui, ó. Bota um canguru na camisa, pronto, tudo certo. Tô lendo aqui a matéria e até diz, por exemplo, aqui, ó, que o All Black é um marco na história do atleta de rugby, uma responsabilidade que ele carrega, tal, que não sei o que, em relação às questões raciais e tal. Ok para o time de rugby da Nova Zelândia. O que tem a ver o Mirassol fazer relação com o time de rugby da Nova Zelândia, gente? Será que o time do Mirassol fez aquela dança antes de começar o jogo? O Haka. Fizeram lá ou não? O lançamento do uniforme foi ontem. Aí teve um jogo de luzes e a rapaziada que estava para apresentar o uniforme fez a dança. O tal do Haka. Eu vou falar pra você uma coisa. Não fala nada, não. Não, é melhor deixar pra lá. Carlão de Freitas, voltando pro nosso assunto, porque é que esse aqui me irritou. Voltando pro nosso assunto, a gente falava hoje, conversávamos nos corredores, naquele cafezinho que você pagou hoje, sobre as possíveis improvisações e escolhas do técnico Nelsinho Batista. Elas te surpreenderam ou era mais ou menos o que você imaginava? E mais, tá certo, Nelsinho, Carlão? Olha, o Pio, elas me surpreenderam hoje, né? Agora, na hora do jogo, não, porque a gente já tinha aí um caminho com relação à escalação da Ponte. Eu não concordo, Pio. Acho que se você tem a opção de colocar um jogador de ofício, né? No caso, na lateral esquerda, que é o Zé Mário, eu colocaria o Zé Mário, não colocaria o Luiz Felipe ali como lateral. Pode até dar certo, né? O futebol ele não é uma ciência exata. Mas o Luiz Felipe ele já é questionado do lado direito, imagine só do lado esquerdo. Mas o Nelsinho trabalhou com ele, trabalha com ele, ele achou melhor a opção. O Zé Mário, que pode estar atrapalhando, Cabela, Pio, é a falta de confiança. Pelo menos no jogo que eu trabalhei aqui, Ponte Preta e CRB, o Zé Mário comprometeu, né? Sim. Ele fez um pênalti e o gol de cabeça do CRB foi numa jogada em cima dele, né? E talvez por isso o Nelsinho sentiu que não é o momento do Zé Mário assumir aí a titularidade em detrimento ao Gabriel Risso, né? Mas o Risso está lesionado ou preservado para o jogo de domingo. Mas improvisa. Eu, sinceramente, eu não concordo agora. Que o Luiz Felipe calha a minha boca. Que ele tenha feito bons treinos e ele agradou o Nelsinho. O Nelsinho não é nenhum principiante no futebol, muito pelo contrário. Né, um cara gabaritado, um um conhecedor de futebol. Ou do que tinha é o menos pior. Pode ser. Eu, sinceramente, eu não gosto. Agora, Pio, a gente não está aqui para acompanhar os treinamentos. Né, o Nelsinho trabalha com essa rapaziada, não sente a confiança no Zé Mário, por isso ele escala o Luiz Felipe. Eu, sem acompanhar o treino, eu não faria isso, mas... Ô, Carlão, a gente tá falando de improvisação. Eu também não gosto. Não acho correto o destro jogar do lado esquerdo. Acho que não funciona. Mas será que no treinamento que a gente não tem acesso, a gente não vê há muito tempo já são totalmente fechados os treinamentos, se o Luiz Felipe não vem no meio não, e o Castro vai como um terceiro zagueiro? Então, com a entrada do Castro, o Nelsinho ganha várias opções, né? Ou o próprio Castro como um terceiro zagueiro, ou o Luiz Felipe atuando como um terceiro zagueiro também. Então ele ganha, é um jogador que ele faz várias funções, né? Não só como zagueiro, mas como um volante, como um segundo volante, de repente até pelo lado do campo.
Mas eu acho que no primeiro momento, Cabela, de acordo com essa escalação, eu acho que o Castro vai no meio-campo. Vai volantão. Vai de volantão. Agora, durante o jogo, ou de repente pode ser até essa escalação com 3 zagueiros, né? Essa arte que a Ponte Preta manda, não sei se tem a ver com a formatação realmente dentro de campo, mas no primeiro momento eu acredito no Castro como um volante. Agora, o Nelsinho deve ter treinado também com 3 zagueiros, deve ter sentido que o Luiz Felipe tem a condição de ajudar do lado esquerdo também. Agora, a gente fica de mãos atadas, né? Sem acompanhar os treinamentos, a gente fica sempre com a impressão do jogo, né? E a impressão do jogo que eu tenho do Zé Mário não é das melhores. Porém, eu sou mais o Zé Mário de lateral, mesmo não estando num bom momento, do que o Luiz Felipe improvisado na esquerda. E o Castro, de origem, é volante, não? Ele é volante. Na primeira partida do Castro, no ano passado, foi contra o Ituano. E não foi bem. Aquele campeonato horrível que a Ponte fez ano passado, e o Castro não foi bem. De repente, quando o Brigatti assume e coloca o Castro de zagueiro, ele tem um casamento legal, ele conseguiu se encaixar com o Fábio Sanches, tanto é que a Ponte ela se ajeitou defensivamente e conseguiu escapar do rebaixamento. E é um jogador que demonstrou regularidade também atuando como um zagueiro. Agora, como volante, quando eu acompanhei o Castro, eu não gostei. Agora, vai naquela ideia que eu estava falando. O Nelsinho trabalhou, o Nelsinho testou, o Nelsinho observou e sentiu a confiança de escalar o Castro como um segundo volante ou como um primeiro. Pelo menos é o que eu estou entendendo com relação à escalação da Ponte. Ô, Antônio Lupe, dá para sentir que Nelsinho Batista já tem o elenco na mão? Porque, claro, quando o treinador chega, ele ainda vai conhecendo as peças, aquela coisa toda. Mas acho que já deu tempo para isso, né, Lupe? É isso, o Pio. E tem um negócio que a gente comentou hoje, acho que eu não sei, eu tava só conversando aqui, se alguém falou isso, peço desculpa pela repetição. Ah não, fique tranquilo, tá desculpado. Mas assim, a gente não acompanha mais o dia a dia, né, Pio? Você conhece bem, porque você já trabalhou, você já amassou muito barro atrás do gol e acompanhou o dia a dia. Então assim, fica até difícil da gente vir aqui no microfone e falar assim, ó, fulano tá treinando mal, ciclano tá treinando bem. A gente estaria mentindo pro ouvinte porque a gente não acompanha mais o dia a dia. Então assim, aí a gente acaba fazendo o quê? Perguntando nas coletivas e os treinadores, eles falam na maioria das vezes depois dos jogos. Então com certeza na coletiva do Nelsinho vai ter o questionamento o porquê do Luiz Felipe improvisado na esquerda. Eu não lembro de ter acompanhado o Luiz jogando na lateral esquerda, na lateral direita sim, mas na esquerda não. E por que o Zé Mário? E cadê o Jean Carlos? Então, assim, são perguntas que o torcedor acaba fazendo, mas a gente não pode responder porque, primeiro, a gente não acompanha os treinos e, segundo, a gente faz na coletiva. Vamos aguardar a justificativa do Nelsinho e, com certeza, o decorrer do jogo, viu, Pio? E aquela história também, né, Carlão? Se a vitória vier e se as coisas derem certo, fica muito mais fácil para o Nelsinho explicar. Senão, aí até o trevo na cabeça dele vai ser criado, né, cara? Ah, sem dúvida alguma. O que determina, né, o bom ambiente no futebol é a vitória. Então, de repente, se a Ponte golear o Ceará por 0-0, daqui a pouco aqui no estádio Moisés Lucarelli, o Nelsinho vai ter muita tranquilidade para explicar as improvisações. Agora, se acontecer o revés, né, o Nelsinho vai ser questionado, com certeza. Não sei se ele vai responder. É claro que ele vai responder dentro de uma educação, mas não sei se ele vai responder assim, com tanta simpatia. O que vai determinar a entrevista coletiva do professor, sem dúvida alguma, é o resultado sobre o Ceará. A vitória cura qualquer coisa, Pio. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. O Derivaldo Souza tá aqui com a gente, já mandando mensagem. Quem tá mandando mensagem também aqui é o... Nossa senhora. O William Cabelo veio no Arena hoje? Estava no Arena hoje? Veio no né? Arena, veio. Ah, então tá bom. Tá dizendo aqui, ó. Boa noite, e ele Pio. prometeu que iria prestigiar os amigos. Ah, então ele está cumprindo a promessa. Boa noite, Pio, Lupe, Carlão, Marcelo Abreu, Cabelo, todo mundo aqui, ó. Um abraço, se cuida aí, viu? Aliás, o William Cabelo e Eliel Almeida, nesse momento, eles estão bem parecidos. Eliel mandou um vídeo aqui, ele está embaixo das cobertas para poder ficar com o corpo aquecido, se é que você me entende, Carlão? Sim. Para ficar com o corpo quente, aquecido e tal, porque diz que está com bastante frio. E que inveja, né? Não, Nesse friozinho nossa gostoso, senhora. aquele edredom, controle remoto fritando, que delícia. Que coisa maravilhosa. Um copo do lado e tá tudo certo. Que é o caso do Eliel nesse momento. Cabela. Sim. Antes de um derby,
A gente sempre fala que, o jogador talvez ficar com a cabeça lá no clássico, tal. Eu conversava até com o Carlão recentemente sobre o fato de, infelizmente, como Guarani e Ponte Preta não conseguem mais ter aqueles jogadores que são identificados com as respectivas camisas, parece que eles vão sentir o que é realmente um derby quando tá chegando no Moisés Lucarelli ou no Brinco de Ouro, no caso de domingo no Brinco de Ouro, que aí tem aquela manta verde, aquela festa toda quando o jogador tá chegando. E claro, o adversário também sente. Me parece que essa semana é mais ou menos isso, né? Os jogadores, talvez por essa falta de identificação, não fiquem tanto na expectativa, vão sentir mais quando chegar pro jogo, né, Cabelo? Ah, sem dúvida, né, Pio? E tem um detalhe, né? Quando se fala em identificação com o clube, né? Raro isso hoje em dia, raríssimo isso hoje em dia. O jogador se identificar com o clube e ser aquele ídolo do clube, né? Nem Ponte, nem Guarani hoje tem algum, mais o Elvis talvez seja o mais identificado com o torcedor ponte pretano, que já está aqui há algum tempo e o torcedor tem ele como um ídolo neste momento da Ponte Preta. No Guarani não tem nenhum jogador que se identifique como o Elvis é com o torcedor da Ponte. E por isso o jogador vai entrar em campo hoje aqui e não vai pensar no derby, vai pensar no jogo de hoje, né? Como aconteceu no jogo do Guarani no último sábado. Os jogadores entraram em campo sem pensar em derby, porque o resultado daquele dia é muito mais importante. Tanto é que 2 ou 3 jogadores tomaram cartão amarelo e estão fora do derby. Então, não tem mais isso, infelizmente, Pio. E o derby, esse derby do próximo domingo, dependendo do resultado aqui hoje, vai ser um derby não frio, vai ser um derby gelado, já que a gente está falando de frio, né? Vai ser um derby gelado, porque as duas equipes entrando em campo não podem perder. Não vão poder perder, nenhuma nem outra. Claro, nenhum derby pode perder, mas é diferente, porque corre-se o risco, hoje eu não me lembro da tabela, mas corre-se o risco da Ponte terminar a rodada na zona de rebaixamento. Sim, que a Aí Ponte... estaríamos os dois na zona de rebaixamento para um derby. A Ponte tem 12, o Amazonas também. O Amazonas é o primeiro na zona de rebaixamento. E ele, Amazonas, joga daqui a pouco contra o Coritiba. Então, eles têm a mesma pontuação. Nos critérios de desempate, a Ponte está na frente, mas... Dependendo do resultado. Um empate do Amazonas e uma derrota da Ponte, por exemplo, coloca a Macaca na zona da degola. Você consegue se lembrar, Carlão de Freitas, qual foi o último derby que a gente podia dizer assim, os dois times têm caras que são bem simbólicos para as duas torcidas? Eu acho que dos últimos tempos, quando o Guarani tinha o Fumagalli, a Ponte o Cajá, né? Eu acho que... 2012 ali, né? Por aí. Derby, assim, com um pouco mais de qualidade, né? Nos últimos tempos tivemos, assim, jogadores que viveram um período de afinidade com a torcida. Em 2018 a Ponte vence o derby lá no Estádio Brinco de Ouro, mas um cara que a torcida do Guarani tinha muita identificação foi o Bruno Nazário, né? Sim. Tanto é que foi até personagem depois, de provocação, coisa e tal, mas era um cara que tinha muita ligação. O último derby em que o Guarani venceu, o Guarani venceu, o Guarani, em virtude até da boa campanha, tinha alguns jogadores que criaram uma certa identificação, o Bruno José, tanto é que ele faz um golaço e tal, e era um jogador que tinha uma certa identificação. Mas no derby de domingo, eu tô com o Cabelo. Eu acho que a Ponte tem poucos jogadores da base, eu quase não tenho, pelo menos o último ainda tinha Amaral, né, o Leonardo, então são jogadores que sentem um pouco mais o derby. Mas eu acho que de identificação, realmente, é o Elvis, né? O Elvis é o cara que se identifica, tanto é que ele foi poupado, né, pro jogo de hoje. Ele toma o cartão tudo, mas ele toma o cartão mais para ser preservado pro jogo de hoje. Mas é o cara que tem muita identificação. E cá entre nós, essa preservação foi muito importante para a Ponte, já agora sim, independente do resultado de hoje aqui. Sim, em termos de derby, sim. Em termos do jogo contra o Ceará, é complicado, porque a Ponte depende muito do camisa 10. E é em casa hoje, né? É em casa, mas o derby é um negócio que ele mexe tanto com os clubes, mexem com o ambiente, o dia a dia, tanto é que o Guarani vai para Itu, né, fazer ali uma intertemporada antes desse jogo. Mas eu acho que, contando todos, o Guarani teria o Pegorari, né, que faz parte do elenco, mas está machucado, não vai para o jogo, mas eu acho que dentre todos os que vão participar no domingo, eu acho que o Elvis é o que tem mais identificação, né? Identificação com a Ponte. E no Guarani, a garotada que está jogando, que é da base lá do Guarani,
né? Tem 2 ou 3 que jogam. Jogou o Yuji no último final de semana, que é da base. O João Vitor, que veio da base também. O João Vitor é de Campinas, então, né? E participou do último derby. Talvez ele tenha identificado. É claro que é um relacionamento frio do João Vitor, porque ele não é um protagonista, né? É aquilo que nós falamos. Não tem aquele cara que tem a cara do torcedor. Por exemplo, o Elvis nem é de Campinas e nem é da base de Ponte ou Guarani. Mas é um cara que tem identificação pela qualidade, pelo que ele representa hoje para a Ponte. O João Vitor, ele não tem o mesmo significado que o Elvis tem para a Ponte, o João Vitor não tem para o Guarani. João Vitor é o que vai comemorar 50 jogos. Isso, é o atacante. E ele é de Campinas, inclusive passou pela Ponte Preta. Exatamente. Então ele pode entender o significado do derby, mas que ele tem identificação com a torcida, ele não tem, né? Para fechar aqui, Pio, eu sei que você está com pressa, já que você tem que soltar um break. Fique tranquilo. Só para fechar. Se Regis estivesse lá, Carlão, seria o cara? Seria o cara da identificação. Aí seria Elvis da Ponte e Regis aí é diferente, independente do aí momento. É diferente. Aliás, bem lembrado, o último derby, mesmo com o golaço do Bruno José, o Bruno José tinha uma ligação com o Guarani, mas tinha o Regis tinha mais, né? E o Regis, ele entra no decorrer do jogo, ele estava no banco de reservas, ele entra no jogo. Mas para domingo eu fico com o Elvis. Ou o que tá no Guarani ainda, o Bruno Mendes, se tivesse também. Pegorari, Bruno Mendes, que são jogadores criados no Guarani. O Pegorari nem tanto, mas conhece muito bem o Guarani, entende o que é o derby, o significado. E o Bruno Mendes nem se fala. Eu acho que se esses dois jogadores estivessem no Guarani domingo, sem dúvida, seriam assim ingredientes importantíssimos pro clássico, né? Apimentar o clássico com jogadores identificados com o Guarani e jogadores identificados com a Ponte. O Lupe, o Carlão citou aí, né, sobre a ida do Guarani para Itu, já na preparação pro derby do próximo domingo. A Ponte vai ter alguma preparação especial, alguma programação especial, Lupe? Não, a Ponte inclusive divulgou através de um comunicado pela assessoria de imprensa. Aliás, antes de eu pegar o comunicado, a assessoria informou sobre o Ramon. O Ramon estava concentrado e teve aí uma indisposição. Então ele foi cortado na concentração, tá? Só para a gente deixar registrado. Paulinho Santana, assessor da Ponte, foi quem disse a respeito do Ramon, que foi cortado na concentração. A Ponte divulgou um boletim médico, né, sobre Renato, que está fora, a liberação do Luiz Felipe, e também fez um detalhe nessa nota. A Ponte treina todos os dias da semana do pré-derby em Campinas. Então, não sai como o Guarani, que vai para Itu. A Ponte vai realizar toda a preparação para o derby aqui em Campinas, viu, Pio? Deixa eu só passar aqui os resultados de momento na Copa América, ou o resultado de momento. Peru, o Canadá acaba de fazer, hein? O primeiro gol diante do Peru. Canadá 1, Peru 0. Ontem nós tivemos a estreia da seleção brasileira. Carlão de Freitas, quero a sua impressão da nossa seleção. Antônio Lupe já disse que apostava no empate. Eu acertei, hein? Você acertou. O Brasil ficou no empate. Empatezinho feio, hein, Carlão? Empatezinho feio. Conversava aqui com o Cabelo a respeito da seleção. Eu acho que não faltou entrega, não faltou comprometimento, faltou a qualidade, faltou o camisa 9 para empurrar a bola para a rede. Porque, Pio, com mais de 70% de bola, não conseguir marcar um gol na Costa Rica é algo que precisa ser revisto, né? E nós já debatemos muito hoje, né, a falta de um legítimo camisa 9. Temos o Hendrick, que com 17 anos ainda, segundo o Dorival Júnior, não está tão preparado assim para assumir a titularidade, mas eu acho que vai ter que assumir, até pela necessidade de jogadores dessa posição. E o Pedro, que ficou no Brasil, né? O Pedro está defendendo o Flamengo, mas eu acho que é um jogador também que o Dorival pode olhar com mais carinho para as próximas convocações, porque tem essa característica, né? O centroavante, o matador, coisa que a gente não tem, Pio. A gente tem 4 jogadores iguaizinhos, né? Com as mesmas características do drible e tal, da linha de fundo, dos famosos pontas, os extremos, né? Ou os externos, com Martinelli, com Savinho, com Rafinha e Vinícius Júnior. E temos um centroavante que é banco, que é o Hendrick. Então eu acho que o Dorival vai ter que rever esta situação. Na Copa América ele só tem realmente o Hendrick, mas para o futuro, principalmente eliminatória, ele vai ter que pensar em levar o Pedro do Flamengo. 8 horas mais 43 minutinhos, faltando 17 minutos para a bola rolar lá no estádio Moisés Lucarelli. Ponte e Ceará
Daqui a pouquinho que você vai acompanhar todas as emoções com Carlos Cabela, com Carlão de Freitas, com o Antônio Lupe lá na beira do gramado. É o jogo que antecede para a Ponte o derby do próximo domingo, Guarani e Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Continue participando com a gente, mande o seu recado no WhatsApp, o 19 991869070 ou então através do youtube.com/CBN Campinas. A gente vai fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e na volta Carlos Cabela já assume em definitivo lá no Majestoso para trazer aí as últimas análises de Carlão de Freitas, também a ficha técnica completa do jogo e a bola rolando às 9 da noite. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Ceará. Para garantir a segurança e o conforto do seu veículo e da sua família, você já sabe que pode confiar na Monroe Amortecedores e na Monroe Axios. São produtos de alta qualidade e excelência. E agora, você também pode ter orgulho em apoiar uma marca que vai além deste compromisso com a excelência automotiva. A Monroe não foi apenas pioneira inventando o amortecedor e evoluindo seus produtos, mas também está fazendo a diferença na educação do nosso país junto com o Instituto Ayrton Senna. Ao adquirir produtos Monroe e Monroe Axios, não apenas você está investindo na segurança do seu carro, mas também está contribuindo diretamente para o futuro de milhares de estudantes brasileiros. Uma parte das vendas é revertida para o Instituto Ayrton Senna, ampliando as oportunidades de aprendizado e crescimento para as futuras gerações. Juntos, podemos impulsionar um futuro brilhante e promissor para todos os brasileiros. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Jair Bolsonaro, do PL. Partido Liberal é um partido que nos orgulha. Queremos sim mudar o destino do Brasil. E a grande bandeira nossa é a liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Nós temos uma pátria inigualável e nós resgatamos as cores da nossa bandeira. Orgulho de ser brasileiro de verdade. É por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Ceará. Carlos Cabela. A bola rola daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, 9 da noite, a bola rola para Ponte Preta e Ceará. É a 12ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. E enquanto a bola não rola, a gente vai trazer detalhes ainda para você. Temos as 13 minutinhos antes da bola rolar. E daqui a pouquinho esse jogão entre Ponte Preta e Ceará para você acompanhar no sonsaço da CBN Campinas. E claro, pode interagir com a gente, mandando aquele recado bem bacana através do nosso WhatsApp, o 991869070. 991869070. E você que está pelo YouTube, você que está no chat do YouTube, pode mandar o seu recado aí também, ó, tá bom? Manda mensagem através do YouTube, participe com a gente aqui na Jornada Esportiva. Muito bem, meu caro Antônio Lupe, as duas equipes já voltaram para os vestiários para botar todo o uniforme de jogo e daqui a pouquinho vem programado, né, meu caro Lupe? É isso, Cabela, já está praticamente tudo pronto, só faltam as equipes que já realizaram aquecimento e daqui a pouco elas voltam pro gramado para saber quem vai sair com os 3 pontos aqui do Majestoso. E a movimentação lá fora é fraquinha ainda, né, Lupe? Fraquinha. Ainda é bem fraca. Eu acho que o horário atrapalha, o vento frio atrapalha. Acho que a campanha da Ponte atrapalha também, hein, Cabelo? 18 graus nesse momento aqui no Moisés Lucarelli. Tem muita coisa que atrapalha para vir essa noite aqui pro estádio Moisés Lucarelli. E é um bom jogo, hein, gente? É um bom jogo entre Ponte Preta e Ceará. As duas equipes já estão definidas, né, Lupe?
prontas e escaladas, Cabela. Então vamos para a ficha técnica completa de Ponte Preta e Ceará e a Macaca contra o Vozão pela 12ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol, vamos CBN. Macaca querida, amor da minha vida, sou com você. Macaca querida, Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Nelsinho Batista. Com camisa de número 1, no gol Pedro Rocha. Na lateral direita com a 2, Igor Inocêncio. Na zaga 4, Matheus Silva, meia dúzia, Sérgio Rafael. E na lateral esquerda com a camisa de número 14, Luiz Felipe. No meio campo 8, Emerson Santos, 15, Castro e 7, Dodô. No ataque com a 11, Iago Dias, 77, Matheus Regis e com a 9, Gé. Repetindo a escalação titular da Ponte Preta. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Luiz Felipe. Emerson Santos, Castro, Dodô. Iago Dias, Matheus Regis e Gé. No banco, à disposição de Nelsinho Batista, 12 William, 3 Edson, 5 Dudu Vieira, 17 Guilherme Beleia, 18 Emerson, 20 João Gabriel, 25 Lucas Bochecha, 29 Everton Brito e 31 Zé Mário. Ceará. Passada todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Pronto e escalado pelo técnico Wagner Mancini, o Ceará entra em campo com Richard, camisa número 1 no gol. Na direita com a 2, Raí Ramos. Na zaga com a 4, David Ricardo e com a 42, Matheus Felipe. Na lateral esquerda com a camisa 21, Paulo Vitor. No ataque, no meio-campo, 5, Jean Imer, 97, Lourenço e 8, Deluca. No ataque, 77, Janderson, 73, Saulo Mineiro e 16, Eric Pulga. Repetindo a escalação titular do Vozão: Richard, Rai Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe e Paulo Vitor. Jean Imer, Lourenço e Deluca, Janderson, Saulo Mineiro e Eric Pulga. No banco, à disposição de Mancini, 12, Maicon Clayton, 94, Bruno Ferreira, meia dúzia, Rafael Ramos, 7, Facundo Castro, 10, Lucas Mugni, 17, João Vitor, 40, Ramon, 45, Kaique, 82, Caio Rafael, 96, Iago e 99, Castilho. A arbitragem do jogo. Apita o jogo André Luiz Schettino Policarpo Bento. Ele que é de Minas Gerais. André Luiz Schettino Policarpo Bento apita o jogo. O assistente 1 é o Marciano da Silva Vicente, de Minas Gerais. E o 2 é o Augusto Magno de Ramos, também de Minas. No VAR, o árbitro de vídeo mineiro, Vinícius Gomes do Amaral. Ponte Preta, Ceará. Muito bem, tá aí, portanto, toda a ficha técnica para você que acompanhou aqui no Futebol da CBN Campinas. Pode participar com a gente, as equipes já estão se preparando para entrar programado. Daqui a pouquinho tem a execução do hino nacional brasileiro. Tem o torcedor que vai chegando meio que a conta-gotas ainda esta noite aqui no Moisés Lucarelli. Tem torcedor do Ceará também. A visão nossa daqui tem ali uns 10, talvez 20 torcedores daqui. Não sei se no gramado, Lupe, dá pra ver que tem mais torcedor aqui, onde nós não temos a visão aqui das cabines aqui do Moisés Lucarelli? É, tem uma torcida, até um número interessante, né? Eles estão estampando uma faixa lá, né? Ceará Sampa.
mas eu até esperava mais torcedores do Ceará, viu, Cabela? Pois é. O pessoal que mora aqui na região principalmente, né? Que reside por aqui para vir acompanhar o Ceará. O Vozão nessa noite aqui no Moisés Lucarelli, um grande jogo. As duas equipes estão entrando nesse momento, todo o protocolo sendo seguido, o protocolo da CBF para a entrada dos atletas em campo aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta de camisas, calções e meias brancas com a faixa preta no peito e a equipe do Ceará, camisa na frente, listrada na vertical em preto e branco, nas costas todo preto, calções e meias pretas. As duas equipes já no gramado aqui do Moisés Lucarelli para a execução do hino nacional brasileiro. Se emocionando ali esse protocolo que todas as vezes acontece. Daqui a pouquinho a execução do hino nacional brasileiro. Pode virar para o lado contrário, igual aconteceu com o Corinthians, né? No jogo da semana passada contra o Internacional de Porto Alegre. Metade, o time do Internacional e os juízes e a arbitragem virado para um lado, a equipe do Corinthians virada para o outro lado, de costas. É para virar meme, né? Até isso o Corinthians está ajudando muito o torcedor. As duas equipes sendo perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro. A gente vai acompanhar a execução do hino nacional brasileiro aqui no Moisés Lucarelli. Na sequência, quero ouvir o Carlão no último comentário, antes da bola rolar aqui no comentário do jogo. Agora, vamos acompanhar então, em respeito ao hino nacional brasileiro. Respeito à execução do hino nacional brasileiro. Portanto, a execução do hino nacional brasileiro aqui no Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho a bola rola, hein? Contagem regressiva, faltam 4 minutos para as 9 horas da noite. Daqui a pouquinho a bola rola aqui no Moisés Lucarelli. Agora tem o comentário do jogo. O comentário do jogo. Carlão, já falamos de mudanças, já falamos de improvisações. E o torcedor que está chegando, vendo agora a escalação na mão dele para acompanhar o jogo, o torcedor pode ficar preocupado ou não, Carlão? Ô, Cabela, tem que ficar preocupado sim, porque é um jogo difícil, é um jogo complicado, não dá para colocar a Ponte como favorita. Apesar do Ceará viver também uma instabilidade dentro da Série B, não vence há 3 jogos e de repente um tropeço aqui pode significar o fim da trajetória do Mancini, pelo menos é o que se comenta, né, entre os torcedores do Ceará. Mas é um adversário mais forte que a Ponte, cumpre um papel melhor, tem um propósito de acesso dentro da série B do Brasileiro, diferente da Ponte, que o primeiro objetivo é conquistar aí o número de 45 pontos para permanecer. Agora, a Ponte joga em casa, né? Mesmo com as improvisações que nós já discutimos, de repente um outro esquema no decorrer da partida, com 3 zagueiros, não sei como que vai ser a ordem tática da Ponte com essa escalação que o Nelsinho manda. Mas a Ponte ela é forte em casa e pode fazer prevalecer o fator campo para ganhar o jogo. Mas um jogo difícil, um jogo forte, em que a Ponte vai ter que jogar muita bola se quiser conquistar os 3 pontos. Você falou que era um jogo muito complicado contra o CRB, Ponte venceu, e venceu bem, 4-2 naquela oportunidade. Sim. Dificílimo contra o Novo Horizontino, devido às circunstâncias do jogo, a Ponte saiu vencedora. O Novo Horizontino jogou 1 tempo e meio com 1 a menos, a Ponte aproveitou e saiu vencedora. O jogo hoje se equipara a esses jogos de Novo Horizontino e CRB? Se equipara, o mesmo grau de dificuldade, talvez contra o Novo Horizontino um grau maior, né, por tudo que o Novo Horizontino tem apresentado. O Ceará, se estivesse numa outra situação, pelo menos de confiança, poderia
igualar assim em termos de dificuldade como foi contra o Novo Horizontino. Claro que cada jogo tem a sua história, mas mais uma vez, a Ponte ainda não é um time confiável, apesar de realizar uma grande campanha dentro de casa, né? Com o Nelsinho, venceu as 2 partidas que o Nelsinho comandou, mas ainda não podemos colocar a Ponte assim, ela vai enfrentar o Ceará, ela vai vencer, ela vai enfrentar o Guarani, ela vai vencer, ela vai pegar o Mirassol, ela vai vencer. Não, ainda é um time em formação, o Nelsinho tenta encaixar as suas ideias, o seu modelo de jogo, para realmente colocar a Ponte na ponta dos cascos. Só que, mais uma vez, é um jogo em que a Ponte atua em casa, diante do seu torcedor, e a gente sabe da força que é o Moisés Lucarelli. E pode ser um atributo aí para a Macaca conseguir equilibrar as ações, não coloca a Ponte como favorita, equilibrar as ações e aí sim conseguir vencer o jogo, que seria importantíssimo, não só para a próxima rodada, mas para a sequência da Série B. E a entrada do Gé no ataque, pode ser diferente o ataque da Ponte Preta, com o Gé lá na frente do comando do ataque no lugar do Gabriel Novaes? Pode ser diferente, né? É claro que não muda tanto com relação à característica, mas ao posicionamento. São 2 definidores, apesar do Novaes ter uma flexibilidade maior, joga também pelos lados. Mas o Gé tem jogado bem. O Gé lá em Ribeirão foi um dos caras que se salvou, buscando o jogo, cavando faltas, brigando, o jeito dele, às vezes atabalhoado, mas brigando, querendo o jogo. E hoje pode ser um fator importante aí para a Ponte conquistar a vitória. Muito bem, as 2 equipes fazendo aquele bate-papo final, de última hora ali, a Ponte Preta ali na intermediária. A Ponte Preta vai defender o gol aqui de fundo do Moisés Lucarelli, o gol da linha do trem. Consequentemente, a equipe do Ceará nessa primeira etapa defende o gol do placar aqui no Moisés Lucarelli. Esfriou mais um bocadinho aí embaixo ou não, Lupe? Opa, parece que sim, viu? Parece que esfriou. Tá. O meu termômetro aqui, deixa eu ver. Tem mais blusa de reserva aí ou não? Não, eu só trouxe uma. Mas também vou entrar de férias, eu vou comprar novas. Aliás, é meu aniversário sexta-feira, hein, Cabelo? Verdade, Lu, parabéns. Não, mas é só sexta. Vai pagar aquela pra nós? Não tô pagando em promessa, deixa eu ver aqui. O meu tá marcando 19. 19, o meu tá sensação marcando 18. Térmica de 17. O meu tá marcando 18. Tudo então pronto? Deve ser 16 a sensação térmica. Bola no centro do gramado, sendo respeitado neste momento, 1 minuto de silêncio. Vai começar o jogo aqui no Moisés Lucarelli, hein? Bola vai rolar para você acompanhar. Jogão entre Ponte Preta e Ceará, e a Macaca contra o Vozão. Tudo isso para você no sonsaço da CBN Campinas. Você pode participar, inclusive, através do nosso WhatsApp, o 991869070. 991869070. Manda seu recado, manda sua mensagem. Se tiver aqui no Moisés Lucarelli, manda recado, manda áudio, pisca a lanterna do celular, faz a festa com a gente aqui na CBN Campinas, porque a bola vai rolar. É futebol, apita o árbitro! A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas! Ponte Preta, Ceará! Futebol, vamos CBN! Bola tá rolando e o torcedor da Ponte Preta já tá empurrando a Macaca, mas é o Ceará que vem pro campo de ataque, vem pra cima, lançamento foi feito, sobe de cabeça para fazer o corte. Aqui pelo lado esquerdo, o Igor Inocêncio tá aqui do lado esquerdo, daqui a pouquinho o Carlão fala isso. O Igor Inocêncio tá aqui na esquerda, tem arremesso manual para a equipe do Ceará. Rai Ramos tá na cobrança, toma de Santos, vai jogar lá na área, hein? Vai jogar lá na área o arremesso manual, já vem cruzamento, vem bola pra área, já faz o arremesso, joga lá perto da marca do pênalti, sobe a zaga na ponta e fica olhando, chega por baixo, Luiz Felipe, tá lá na direita para fazer o quarto ao bico da bola, chega mais uma vez a equipe do Ceará, bota no campo de ataque, o Iago Dias fica na sombra, dá um bicão na bola, subiu lá no 20º andar, vai caindo ali pelo meio, o Jé fica acompanhando, quem chega de cabeça para fazer o quarto ali no meio foi o Jean Imer, sobe, desce da bola, tá feio o jogo nesse momento, só sobe, a bola vai lá em cima e desce, vai lá em cima e desce, Carlão, é o Igor Inocêncio que tá na esquerda, o Luiz Felipe tá na direita. Eu acho até melhor o Igor Inocêncio, apesar de também estar improvisado, mas é um jogador já ambientado à posição, já atuou em algumas oportunidades pelo lado esquerdo. Olha o Ceará, Vozão vem pro ataque, lançamento feito, subiu a bandeira. Tá valendo nada disso aí, viu? Ô, seu juiz, faz tempo que o seu amigo aqui, o tal do Marciano, tá com a bandeira erguida aqui, não é isso mesmo? Dá um grito pra ele aí, Lupe. Ah, mas ele tá muito distante da onde eu estou. O assistente número 1 é o Marciano da Silva Vicente. Falta comunicação entre os profissionais da arbitragem, hein? Mas não tem o Oscar Herculano tá online, hein? Olha, Macaca, vem com Gé, recebe na direita, gingou pra lá, pra cá, carregou pelo meio, tocou mais atrás, a batida rasteira, pega o goleiro, Richard, na conclusão do Castro, que chegava ali à frente da grande área, hein, Lupe? Como elemento surpresa, quem rolou a bola foi o Gé, que tá caindo aqui pela direita de fora da área, o Castro mandou um chute forte, rasteiro, queimando a grama no centro do gol, Richard fez a defesa.
Passamos de 2 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Tá 0-0 placar do jogo. Sai trabalhando a equipe do Ceará. Lá com o Richard. O goleirão sai ali na meia-lua da grande área para fazer o domínio. Vem carregando como se fosse um líbero ali. Já tá na intermediária. Acompanhando ali o Gé e o Dodô de longe, só acompanhando o goleiro. Vem pro ataque. Sai jogando lá pela esquerda com o David Ricardo. Bota na frente. O lançamento foi feito lá do lado esquerdo. Teve desvio no meio do caminho. Arremesso manual para a equipe do Ceará. Torcedor que tá pertinho ali reclama, pede pra ponte, mas o arremesso é pro Ceará, já cobrado. Saulo Mineiro recebe, domina, rola a bola de volta lá pelo lado esquerdo, chega por baixo pra fazer o corte. Chegava ali o Sérgio Rafael, dá um bico na bola, joga pra fora do campo. É outro manual que favorece o Ceará. É lá pela esquerda que vai chegando o Vozão no campo de ataque, 2:40 deste primeiro tempo, tá 0-0. O árbitro manda ele voltar um pouquinho atrás ali, ele voltou meio passo para trás para fazer o arremesso. Tá tudo pronto ali para fazer a cobrança. Ninguém se apresenta. Ele joga lá na linha de fundo pro De Luca. Ele faz de domínio, a marcação Ponte Pretana vai para cima, chega rasgando por baixo Luiz Felipe. Bola vai para fora lá na linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca nesse comecinho de jogo. Alguma outra diferença que você notou no esquema da Macaca, Carlão? O Dodô fazendo às vezes do Elvis, né? Claro que num certo momento ali o Gé um pouco mais centralizado, o Dodô caindo pelo lado esquerdo e o Iago Dias recompondo um pouquinho mais. Mas esse posicionamento aqui de saída de bola da ponte, o Dodô fazendo a função que o Elvis faz ali no meio. A bandeira levanta aqui o instrumento, que tem um jogador com o pé ali. Não tá na linha. O Marciano da Silva Vicente está dizendo que o jogador do Ceará está com o pé em cima da linha da grande, que ele não pode enquanto não soltar a bola, um tiro de meta. Toca a bola, a equipe da Macaca vem para o campo de ataque, Iago Dias, ele resvala de cabeça, sobra de bola com o Ceará e já repõe a bola, vem de volta aqui para o campo de ataque. Lançamento é feito pela direita, Rai Ramos entrou na área, chega a marcação e vem no lance o Sérgio Rafael para fazer o quarto e toca ali na saída de bola com o Emerson Santos, tenta a bola enfiada ali para o Dodô, recebe a falta. Fica dizendo o Matheus Felipe que foi na bola, mas levou bola, pé, joelho, quase que até o corpo do Dodô ali, né, Lupe? Quase levou o corpo do Dodô, bem pertinho ali do banco de reservas do Nelsinho Batista, bem mais perto do assistente 2. A falta já foi cobrada, a ponte no ataque. É lá no ataque, o lançamento foi feito, Gé escora pra trás, o toque é feito, Dodô recebeu, dominou, gingou pra lá, pra cá, devolveu na esquerda, Iago Dias com ela, na perna direita, preparou o cruzamento, marcação encostou, ele carregou na linha de fundo, preparou o cruzamento, desvio pro meio da área, chega a zaga para fazer o corte. O desvio no meio do caminho, a bola veio venenosa pro meio da área, a zaga do Ceará faz o corte, arremesso manual já cobrado, vem ponte pro campo de ataque ali pro lado esquerdo, mais uma vez com o Dodô, briga pela bola, último toque do jogador Ponte Pretana, a bola vai para fora em arremesso manual que favorece a equipe do Ceará. 4 minutos e 50 de bola rolando neste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, pois não, meu caro Rafael Pio? Só para informar que terminaram os dois jogos, América Mineiro e Avaí 1-1, Mirassol e Santos 0-0, resultado que mantém o Coelho na liderança e o Santos fora do G4, é o quinto colocado, 19 pontos. Já passamos de 5 minutos. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Ceará. Sobe Sérgio Rafael de cabeça para escurar. Ela vem pelo lado esquerdo aqui. Quem briga por ela é o Emerson Santos. Ele brigou no primeiro lance. O Dodô fica com ela, tendo toque de calcanhar. A bola bate em cima do jogador do Ceará. Ninguém sabe para quem colocar. Opa! Aí o árbitro olhou para o Bandeira, a Bandeira olhou para o árbitro. Ninguém sabia o que marcava. Aí o árbitro deu para o Ceará e o Bandeira deu para a Ponte. Maluquice, né? Pois é. Confusão armada. O tal do Marciano aqui também desligadão do jogo, viu? Ó, olha como ele tava longe do lance, ó. Ele tava aqui atrás, ó. Ô, seu Marciano, vamos acordar aí, hein? Alô, alô, Marciano. Ah, canta aí, Lupe, você sabe dessa. Vai, manda aí. O que é aqui isso? Quem fala é da terra. Rapaz. Pra variar, estamos em guerra. O cantor tá no estúdio, pô. O Lupe não sabe nem de quem é esse clássico da música popular brasileira. Se perguntar, ele vai falar que é Gal Costa. Isso, exato. Passamos de 6. Não, ele tá desligado. O tal do Marciano aqui tá. O lançamento do time do Ceará, ele tava uns 5 metros longe da linha do último jogador da Ponte. Acordar aí, seu Marciano. Lançamento vem Ceará para o campo de ataque mais uma vez ali pela intermediária. Recebeu, gingou para lá, para cá o Janderson. Ele bota mais atrás, o toque feito, curto, devolve a bola com o Janderson. Chega a marcação para cima dele. Chega o Igor Inocêncio, bota a bola para fora. Arremesso manual que favorece o Ceará. Campo de ataque pela direita, hein? 6 minutos e meio. Tá 0-0. Placar do jogo Ceará. Você vê que o Ceará não tem muita pressa para jogar, não, né? Sempre vem no lateral, ele busca alguém, espera alguém sair da marcação. O toque é feito ali pelo meio no arremesso manual do Rai Ramos. Chega a zaga na ponta e faz o corte. Vem de cabeça o Castro. Toca na bola. Responde mais uma vez o Matheus Felipe. O Igor Inocêncio também de cabeça, bota para o campo de ataque direto para fora.
Aí ele acaba com a brincadeira, a bola vai pra fora, o arremesso é manual pro Ceará, que vai se mantendo no campo de ataque, dessa vez um pouquinho mais atrás ali, bem à frente do Nelsinho Batista. Vai chegando ali o Rai Ramos para fazer a cobrança. Com as mãos, mais uma vez o Ceará. Vai se mantendo no campo de ataque, arremesso manual cobrado, Janderson faz de domínio, tenta o toque, Castro por baixo, faz a roubada. Ela sobra com o Emerson Santos e Cavadinha tenta o passe ali pelo meio. Ele zagueirou bonito ali pelo meio, hein? Bola subiu, desceu, ele tenta o toque de cabeça, joga na frente, ela sobra com o Gé. Botou na frente o lançamento, lá pro Matheus Regis, chega o goleiro Richard. Que não quis papo não, dá um bico na bola, joga pra fora do campo e arremesso manual, que não foi não. Ele evitou, Lupe, é isso? Evitou. Que no isso? limite, o assistente 2 estava acompanhando a jogada, o Augusto Magno de Ramos. Foi bem agora, mas sentiu, parece que pegou o dedo na placa o jogador do Ceará. Pois é, tá lá, com dor na mão, em uma das mãos. Toca a bola a equipe da Ponte Preta na recuperação de bola aqui pela esquerda com o Iago Dias. Tem marcação pra cima dele, chega ali o Saulo Mineiro na briga pela bola, faz a roubada, mais roubada com falta, é falta que favorece a equipe da Macaca. E o jogador da equipe do Ceará, ele agachou lá, tá com dor na mão esquerda, viu, Lupe? Na hora que ele foi evitar o arremesso lateral, ele se apoiou na placa e deve ter amassado o dedo ali, feito algum problema. É o 21, é o Paulo Vitor, ele mostra a mão pro árbitro. E deve estar sangrando, porque ele está pedindo para o jogador deixar o campo, não pode jogar sangrando o Paulo Vitor, camisa número 21. Cabelá. Então não foi só um amassamento só não, né? Foi um acidente. Teve um acidente ali, vai ter que ir pra funilaria. Carlão, tá gostando do jogo, Carlão? 8 minutos e meio. Ainda não, né? Ainda é um jogo, aquela fase de estudos, a Ponte tenta se impor, mas ainda não conseguiu. Ninguém ainda apareceu realmente para tomar a iniciativa, muito equilíbrio, Cabelá. Olha a Ponte, vem pro ataque, lançamento é feito lá pela direita, Luiz Felipe, ele faz de domínio, só que já tocando ali rapidamente igual o Matheus Regis. Ele recebe a bola renta, lateral do campo, puxa lá na linha de fundo, tem marcação pra cima dele. Chega a marcação pra cima dele, o Paulo Vitor bota a bola pra fora, arremessamos não pra Macaca. Já cobrado, tem pressa, Castro recebe a bola, faz de domínio, já deixa do lado com o Emerson Santos. Ele gira o corpo, recua ali no círculo central do gramado, vai trabalhando com o Sérgio Rafael, já dá um tapa na bola pro Igor Inocêncio pela esquerda. Ajeita a bola, aperta a direita, a marcação vai ali, acompanhando ele de longe o Janderson. Ele inverte do outro lado, vem Matheus Silva, de volta ali o toque feito lá na direita pro Luiz Felipe, encontra o Matheus Regis na ponta direita, chega na linha de fundo, pintou cruzamento na área, sobe de cabeça para fazer o quarto e o Paulo Vitor. Fez o desvio, jogou para fora do campo, arremesso não, escanteio para Macaca, é lá pela direita, Lupi. Na tentativa do cruzamento do Matheus Regis, a bola foi afastada pela defesa do Ceará e a Ponte ganha escanteio. É pelo lado direito. Igor Inocêncio, com a camisa número 2, vem pra bola. Igor Inocêncio vai lá no escanteio para fazer a cobrança. O último homem ponte-pretano é o Luiz Felipe, fica sozinho ali perto do círculo central do gramado. No escanteio para Macaca, primeiro do jogo. Vem bola para a área, pintou o levantamento ali pelo meio, desceu de cabeça! Ziriguidu! Testada certeira na bola, que toca no gramado, vai pro fundo do gol, estufando a rede a 10 minutos desse primeiro tempo. No primeiro escanteio do jogo, o Castro foi lá em cima, ali pertinho do bico da pequena área, cruzamento no primeiro pau, aquele desvio mortal na segunda trave. Ela estufa a rede, deu Ziriguidum, Castro abre o placar, levanta o torcedor ponte-pretano, bota a Macaca na frente. Pra Ponte, Castro no Ziriguidum, nada pro Ceará, Lupi. E que bela cobrança de escanteio do Igor Inocêncio. Dentro da pequena área, o Castro grandalhão subiu uma bela cabeçada e a bola foi na bochecha da rede do Richard, que nada pôde fazer. Castro marca o primeiro gol dele com a camisa da Ponte na temporada. O primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1. Nada.
O Ceará tá perdendo o jogo, a Macaca tá ganhando, a alegria do torcedor Ponte Pretano que canta, vibra, dança aqui no Majestoso. 1-0, a Ponte tá na frente. Chega o Ceará para fazer o domínio lá pela esquerda e por ali quem chega é Paulo Vitor para dominar perto da canhota, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, quem chega para fazer o quarto é o Matheus Silva, joga a bola lá pro torcedor. O arremesso é manual que favorece o Ceará, vem pro campo de ataque mais uma vez, é lá pro lado esquerdo. O próprio Saulo Mineiro já faz a cobrança, toca na bola, vem pela finta, vem no bico da grande área, por baixo, o quarto é feito, Luiz Felipe na roubada, o Castro fica na sobra, autor do gol da Macaca, bota no campo de ataque, a falta, o árbitro tá dando a falta do Gé, opa! Aí o Gé ia se levantando, deve ter pisado no pé do jogador do Ceará, o jogador do Ceará deu um empurrão no Gé quando tava se levantando ali, Lupe. É aquilo, né? O Gé levantou, deu aquela pisadinha no pé do camisa número 4 do David Ricardo. Aí faltou a experiência para o zagueiro do Ceará. Deu-lhe um belo empurrão no Gé e recebeu o cartão amarelo. O camisa 4 do Ceará, David Ricardo, é o primeiro do jogo a receber cartão amarelo. Olha, Carlão, depois do gol da Ponte, parece que ligou no 220. A Ponte faz 1-0. Castro, Carlão. É, uma jornada de comprometimento, de luta, de entrega, né? E nós falávamos e até questionávamos algumas escalações, algumas definições do técnico Nelson Batista e o Castro era uma delas. Mas deu certo, pelo menos até aqui. Já fez o primeiro gol, vai se impondo diante da marcação do Ceará. Um bom início da Ponte. Se estava ainda aquela fase de estudos, a Ponte, a partir do gol, ela já fica mais com a bola, já cria um pouco mais de personalidade na partida. Olha o Ceará que vem para o campo de ataque, o Matheus Felipe toca de cabeça, o Matheus Silva responde lá no sistema defensivo da Macaca, bola espirrada, sobra com o Paulo Vitor, recua lá com o Richard, se enrosca com a bola, quase que a bola escapuliu. Agora, um detalhe que eu prestei atenção no momento do gol da Ponte Preta. Detalhe no ar. Opa! O detalhe seu detalhe. O meu detalhe. Isso. É que a vibração dos jogadores com o Castro. Sim. Até porque, de repente, né, é um jogador que entrou sob desconfiança, até nossa, né? E, de repente, o torcedor também estranhou a escalação do Castro como volante e a rapaziada deu aquela moral para ele e fez um belo gol, né? Um gol de presença de área. 13 minutos e 50, a Ponte toca ali pelo meio com o Emerson Santos, ele tenta o lançamento, tem o quarto feito por baixo, que chega pra cima, o Eric Pulga pra fazer a pressão no bate-rebate, a bola espirrada, tá ali mais uma vez o Eric Pulga pra ficar com ela, chega o Castro por baixo, faz o corte, a bola sobe, desce, vem Dodô, tenta tocar na bola, recebe falta, o jogo tá parado, é falta. A falta em cima do Dodô ali no círculo central do gramado, que fica sentindo ali o tornozelo da perna esquerda, Lupe. E a falta, mais um cartão amarelo, hein? Atingiram ali o jogador 42. da Ponte, o Dodô. Quem que é, perdão? 42. Ah, muito obrigado. E a zaga do Ceará tá amarelada, hein? Matheus Felipe recebe cartão amarelo 42. Além dele, o David Ricardo já tinha recebido o cartão amarelo. Preocupação pro Wagner Mancini. Amarelo para Matheus Felipe. E o Mancini não tá com frio não, cara. Tá que nem o Carlão, sem blusa. Também, né? Não, mas papai trouxe a blusa aqui numa medida emergencial. Mas agora é aquela situação que a gente fala dos árbitros do Brasil, né? Tudo bem, foi uma falta ali em cima do Dodô, mas não sei se precisava o cartão amarelo, né? Estamos com 14 minutos de jogo, no sistema defensivo o outro já tinha levado o cartão, não sei se havia necessidade do cartão amarelo para o jogador do Ceará. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. A Ponte rouba a bola, vem com o Gé ali na meia da grande área, preparou o chute na batida, explodiu na zaga, voltou o Gé de perna canhota, batida! Ponte do goleiro Richard, ponte bonita do goleiro, na tentativa do Gé colocar por cobertura ali, Lupe. Ele foi muito bem na recuperação de bola, mas foi fominha na segunda finalização. Até acertou o chute para boa defesa do Richard, mas se ele toca para o Matheus Regis, aberto pelo lado direito, a Ponte poderia ter colocado uma vantagem maior no placar. 15 minutos e 40, tem mensagem, daqui a pouquinho o Pio fala, porque o Ceará vem tocando a bola, vem pra cima, trabalha na bola, recuada, pode falar, Pio, voltou lá no sistema defensivo, vai lá, Pio. Rapaziada participando com a gente aqui, o Flávio mandou mensagem, o Igor Júnior tá dizendo que é tudo jogador perna de pau pro derby, o Peterson, o Judoca, Ziriguidum tá dizendo aqui. Ô Cabelinha, sabe aquela arte que você postou esses dias, que o Moacir mandou pra você? Sim. Agora ele fez uma pra mim, uma pro Lupe. Ô Lupe, você está com a camisa do Superman. Manda pra mim, por favor. Muito obrigado, Moacir, ficou sensacional, cara. Aê! Grande Moacir.
Ficou bacana mesmo, muito bacana, muito bacana. 16:20, é o primeiro tempo, 1-0, a Ponte tá ganhando, vem Ceará pra cima. Chega por baixo de Matheus Regis na dividida, a bola acabou saindo, arremesso manual pra Macaca no sistema defensivo. 16:30, é o primeiro tempo, tem bola, muita bola pra rolar ainda. Agora Carlão, gente, o Ponte Preta tem que tomar muito cuidado. Porque, ó, Janderson, Eric Pulga e esse Saulo Mineiro, rapaz, são muito ligeiros aqui no meio, hein? Jogadores de velocidade, jogadores do 1 contra 1, né? E a Ponte conta com marcadores pesados, né? Então tem que tomar muito cuidado, ter uma cobertura eficiente para não ser surpreendida. O Pulga, por exemplo, o Corinthians se interessou por ele. O Janderson já jogou no Corinthians, já jogou no Grêmio. O Saulo Mineiro, vira e mexe, também está disputando aí campeonatos pelo Brasil. Ou seja, jogadores conhecidos, jogadores experientes e que a Ponte tem que tomar cuidado. 1-0, a Macaca tá ganhando. Você pode participar em 991869070 é o nosso WhatsApp, tá? 991869070 é o nosso WhatsApp. Pelo YouTube, lá no nosso chat. Manda um recado pra nós aí, manda recado, manda mensagem aí no YouTube. Bola recuada ali no círculo central do gramado com o Matheus Felipe. Ele se vê apertado ali na marcação do Dodô, recua lá com o Richard. O goleiro começa tudo de novo para a equipe do Ceará. Devolve pela direita, Matheus Felipe. Sai trabalhando para a equipe do Vozão. Encontra ali pela intermediária o Jean Imer. Devolve lá atrás, era o Lourenço que estava por ali para fazer o domínio. A bola recuada, começa de novo lá no sistema defensivo com o Deluca. Ele despacha lá na ponta canhota. Lançamento é feito, quem chega lá na frente é Paulo Vitor para fazer o domínio. Encara a marcação do Luiz Felipe. Gingou de um lado, de outro, carregou de um tapa um pouquinho mais atrás. Vai trabalhando a equipe do Vozão na chegada do campo de ataque. Deluca recebe pela intermediária. Preparou a batida, preferiu o lançamento feito lá na ponta canhota. Vem de cabeça Matheus Silva para fazer o quarto tiro, perigo da grande área. Matheus Regis briga pela bola, fica com ela, gira o corpo, dá um bicão na bola, joga em direção ao campo de ataque. No meio do caminho, o Davi Ricardo. O David Ricardo fica com ela, domina, volta a bola pela intermediária. Lourenço recebe, toca mais atrás com o Deluca. O Vozão vai mandando ali no campo de ataque, hein? Só girando o jogo de um lado e de outro. A Ponte Preta acompanhando, fechadinha a Macaca ali à frente da grande área. Deluca faz o domínio mais uma vez pertinho do círculo central do gramado. Encontra o Rai Ramos pela direita, vai pra cima dele o Iago Dias, toma a finta. O Rai Ramos devolve pela direita com o Jean Imer, carrega na linha de fundo, vai preparar o cruzamento, saiu, batido rasteiro direto pra fora. O Jean Imer fica reclamando, vai lá, dá um tapa na placa de publicidade, xinga, repete, ele bate o pé no chão, fala ali, gesticula com o auxiliar, mas é só tiro de meta, viu, Lupe? Não adiantou nada toda a reclamação do camisa número 5, Jean Imer. Ele alega que a bola pegou no jogador da Ponte e se perdeu pela linha de fundo, mas o assistente marcou apenas o tiro de meta para o Pedro Rocha. Só tiro de meta, Pedro Rocha lá para reposição de bola para a equipe da Macaca. 19 minutos, é o primeiro tempo, 1-0, a Macaca tá ganhando. Torcedor da Ponta feliz da vida. Pedro Rocha despacha a bola para o campo de ataque, lançamento é feito, quem sobe de cabeça é o próprio Jean Imer. Quem responde é o Luiz Felipe, a bola vem ali pela intermediária, ali no círculo central do gramado. Na verdade, quem recebe é Lourenço, já coloca no gramado, carrega lá pela direita, o Castro vai acompanhando a sobra de bola com o Castro, fica caído o jogador da equipe do Ceará, fica todo mundo reclamando uma falta ali. O Emerson Santos na devolução, curtinho ali, recebeu um belo passe do Castro e na devolução jogou curtinho, a bola foi para fora ali de graça para a equipe do Ceará. E o árbitro chama a atenção lá do jogador, parece que é o Eric Pulga que tá lá. Lourenço. É o Lourenço. Ele alega que recebeu um tapa na cara do Castro, mas o árbitro nem tchum. Pois é, foi lá, conversou, olhou, tá tudo bem, a bola já tá rolando e aqui pela direita o Matheus Felipe. Ele recebe, faz o domínio, toca na frente com o Rai Ramos, tenta a finta pra cima do Iago Dias, ele devolve lá com o Matheus Felipe, que encontra ali pelo intermediário de Luca. Lançamento é feito na ponta direita, é pro Janderson, a bola correu mais que ele, foi pra fora, o Bandeira passou lotado. O Bandeira passou lotado, o Bandeira foi lá atrás da placa, Lupe. Tem que colocar o pneu de chuva, porque tá derrapando o assistente número 1. O Marciano tá aparecendo bastante no jogo, hein? Quase foi pro solo, tiro de meta, Pedro Rocha, goleiro da Ponte. Só tiro de meta, é mais um para a equipe da Macaca. Vamos girar tempo e placar no jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos e bola rolando, é o primeiro tempo de jogo. Aqui Moisés Lucarelli, 12ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca, Castro de cabeça. Ceará. Nada pro Vozão, Pio. Central da Bola. Definições na Eurocopa pelo grupo C: Dinamarca 0, Sérvia 0, Inglaterra 0, Eslovênia 0. Classificadas Inglaterra e Dinamarca. Pelo grupo D: França 1, Polônia também 1, Holanda 2, Áustria 3. Classificadas Áustria e França. Futebol Globo CBN.
21 minutos deste primeiro tempo. A Ponte vem pro ataque ali pela esquerda. Tem arremesso mal na Igor Inocêncio. Joga lá no meio com o Jack. Tenta a tabelinha, mas joga errado. Sobra de bola com o Jean Imer. Faz a finta, vai programado. Pede falta. O árbitro anota a falta. Fica sentindo ali o Jean Imer. O jogo tá parado, Lupe. E o Wagner Mancini reclama. Queria o cartão amarelo pro Gé, porque o Gé chegou por trás ali no camisa número 5, o Jean Imer. O árbitro vai lá e pede calma ao treinador do Ceará, o Wagner Mancini, que é meu conterrâneo, nascido em Ribeirão Preto. Aliás, né, Carlão, Lupe, amigos do futebol da CBN Campinas, o que esse time do Ceará reclama é algo assim, uma barbaridade, hein? Principalmente o Jean. O Jean já teve ali cenas fortes, né, socando a placa de publicidade, um jogador ali que é o capitão da equipe, mas ele chama bastante atenção com relação às reclamações. Vamos chegando na metade do primeiro tempo, tá 1-0 para Macaca, hein? O gol foi do Castro a 10 minutos de cabeça, depois da cobrança de escanteio. E vem o Ceará para o campo de ataque, lançamento foi feito lá pela esquerda. A bola não saiu não, ela sobra lá do lado esquerdo com o Eric Pulga, tenta a finta, a marcação, Ponte Pretana faz o corte, a bola volta lá com o Lourenço, ele tenta a finta, vem no bico da grande área, falta! É falta que favorece a equipe do Ceará lá pela esquerda. Dessa vez não era o Lourenço, não. Quem chegava lá era o próprio Paulo Vitor. A falta que favorece o Vozão, viu, Lupe? E a falta foi do Matheus Silva. Saiu para dar o bote, errou e cometeu a falta em cima do camisa número 21, Paulo Vitor, lateral esquerdo da equipe do Ceará. É uma falta perigosa, lado esquerdo do ataque do Vozão. O Lourenço tá por ali, camisa número 97. Todo mundo ali em cima, de uma linha indiana, ali em cima da marca do pênalti, hein? Todo mundo por ali, tá preocupado o Pedro Rocha, o torcedor da Macaca continua empurrando a ponte, torcedor do Vozão presente aqui no Moisés Lucarelli preocupado, é falta que favorece o Ceará. É lá pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área. O árbitro conversa com todo mundo lá, bate um papo lá, vai autorizar. Autoriza a cobrança. Vem bola para a área. 1-0 a Ponte tá ganhando. Vem Ceará em busca do gol do empate. Tá autorizada a cobrança. Lourenço pra bola, perto da direita, bateu fechadinho o primeiro pau, desvio de cabeça pra fora! Mas o desvio de cabeça foi do Gé. E contra! Por muito pouco ela não foi na gaveta, Lupe. E a cobrança cheia de veneno do camisa número 97, o Lourenço, assustando a torcida da Ponte Preta. O Ceará segue no ataque, tem escanteio pelo lado direito, o próprio Lourenço na bola. Atravessou todo o campo, vem aqui pela direita para fazer a cobrança. De perto da direita vem bola para a grande área. 1-0 a Macaca está ganhando. Escanteio é para a equipe do Ceará. Matheus Resta na cobertura ali, tem ao lado dele o Rai Ramos. Cobrança curtinha, Rai Ramos vem na cobrança, bola na área, chega o Gé. Agora não titubeou, não. Deu um bicão na bola, jogou para fora do campo. Arremesso manual que favorece a equipe do Ceará. Aí Ramos está na cobrança, hein? Ele costuma jogar na grande área. Já toma distância, bem perto do alambrado aqui do torcedor Ponte Pretano. Toma distância ali para fazer o arremesso. Vai todo mundo lá para a área de novo. O Ceará continua em cima da Ponte Preta nesse momento do jogo. Faz o arremesso, vai lá pertinho da marca do pênalti. Sobe a zaga na Ponte. Fez o corte na primeira, Matheus Silva na segunda. Iago Dias furou, sobra de bola lá pela esquerda. Oh, beleza, Paulo Vitor. Ele quis mandar um presente lá para a torcida que está lá. A Toque, a Sampa. E tem uma outra lá que eu não vi, viu, Lupe? A bola foi lá no torcedor essa. E a tentativa do camisa número 4, David Ricardo. E quando ele bateu na bola, ele já coçou a cabeça falando, nossa, fiz uma jogada ruim para evitar qualquer tipo de problema. Tiro de meta pro Pedro Rocha. Tem um jogador do Ceará caído lá dentro da área, tá todo mundo ao redor, não dá para ver. O Janderson tá ali, acho que é o Lourenço, 97. Lourenço que tá caído lá, bem na marca do penal ali, ó, todo mundo tá em cima dele ali, viu, Lupe? Olha lá, vai se levantando. Agora tá em pé. É o Lourenço mesmo, né? Camisa número 97, que bateu o escanteio. Ele é rápido, hein? Ele bateu o escanteio e já tá caído na área. Velocista. Pois é, verdade. Bem lembrado, Lupe. Como que ele foi? Ele cobrou escanteio aqui e foi cair lá no meio da área. Carlão de Freitas e o jogo, hein? A Ponte recuou um pouquinho, né? Naturalmente, o Ceará em desvantagem, trabalha muito pelo lado direito. O Ceará, em alguns momentos, usa até a formação com 3 zagueiros, ou uma primeira linha bem fechada de 4 aqui, e liberando o Rai Ramos, né? Que é uma força pelo lado direito, sem dúvida alguma. A Ponte recuou um pouquinho, precisa contragolpear, precisa assustar um pouquinho para o Ceará não começar a gostar da partida. Toca a bola mais uma vez, a Macaca que chega no campo de ataque, Dodô tenta uma finta ali, perde a bola, recupera o Ceará, já bota no ataque, chega rasgando por baixo, é o Sérgio Rafael, dá um bico na bola, joga pra fora, é manual pro Vozão, é pelo lado direito, tem pressa o Rai Ramos na cobrança, ele manda voltar, que tá certo, tá muito à frente, né? Muito à frente.
Chamou a atenção do Gandula. Ali o Ray Ramos começa lá atrás com o Matheus Felipe. Já toca a bola lá com o David Ricardo. Sai trabalhando a série de bola a equipe do Vozão. Ali pelo meio o Jean Imer. Vem buscar o jogo. Mais uma vez o Matheus Felipe com ela. Toca na bola. Devolve lá na esquerda. David Ricardo. Ele vai tocando a bola. Vem carregando de perto da canhota. Faz o lançamento lá na ponta esquerda. Lançamento forte. Chega o Luiz Felipe na cobertura. Sobra de bola com quem chega lá, o Paulo Vitor. Domina, tem pra cima dele ali a marcação do Matheus Regis. Joga a bola em cima do Paulo Vitor. Bola pra fora, tiro de meta pra equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tiro de meta para a equipe da Macaca. Tá ali o Pedro Rocha para fazer a batida. De perto da direita. Vai mandar a bola lá pro campo de ataque, hein? Pedro Rocha, perto da direita, despacha a bola pro campo de ataque. Pois não. E vai se despedindo desse sistema de iluminação da ponte, porque a diretoria anunciou que vai realizar a troca, né, pela iluminação de LED. Vai demorar um pouquinho para chegar, porque são equipamentos importados, mas até o fim do ano a ponte vai ter um novo sistema de iluminação, já foi divulgado aí nos últimos dias. Olha o Ceará, bota no campo de ataque o lançamento para o Janderson, quem chega é o Igor Inocêncio da cobertura, fica com ela o jogador ponte pretano, gira o corpo, dá um bico da bola, saiu não, ela correu em cima da linha, aí o Iago Dias foi ligeiro, joga a bola do lado ali, quem chega o De Luca, toca para fora, arremesso manual, que favorece a equipe da ponte. 991869070 para você mandar o seu recado pelo WhatsApp. No YouTube, no chat do YouTube, você também pode participar com a gente, mandar aquele recadão bem bacana e participar com a gente falando aí, tá gostando da ponte aqui, dá 1-0, a Macaca tá ganhando. Vai lá, manda seu recado aí. Acabei chamando a cobrada. Oi. Aliás, só mandar um abraço pro Robson. Segura aí, viu? Segura aí. Vem ponte no campo de ataque. O Jean apertou ali o Jean Imer que bota a bola pra fora. Vai lá, viu? Só aproveitando que você falou aí do WhatsApp, o Amarildo Breni comemorando o gol da Macaca e o Robson Vitoriano também tá no nosso YouTube. Boa noite, acompanhando a Macaca e Vozão pela CBN. Elton de Melo de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Esse tem carteirinha da CBN Campinas, hein? Gé, faz o domínio, dá uma puxadinha ali. Puxadinha é modo de dizer, né, Lupe? Tentou uma bicicleta puxadinha, cada região do país tem um nome, essa jogada, por enquanto, é uma puxadinha à la bicicleta. 28 minutos e 50. Sai jogando a equipe do Ceará com o Jean Imer, que vai lá para sair jogando para a equipe do Vozão. Matheus Felipe recebe pela direita, já carrega para o campo de ataque, dá um tapa na bola, tenta o lançamento, e chega por baixo o Sérgio Rafael, ele corta, mas a bola sobra ali pela intermediária com o Eric Pulga, tenta a finta por baixo, zaga na ponte, corta novamente, bola espirrada, vem Iago Dias, raiz do domínio, gira o corpo, tenta escapar da marcação, vai para cima dele, o Vozão recupera a bola, trabalhando mais uma vez na saída, tenta ali o Ray Ramos girar o corpo para sair jogando, bota a bola para fora, de graça para a equipe da Macaca. Agora, o Carlão, o Iago Dias, o próprio Dodô, estão sumidaços do jogo. Sumidos do jogo, e é importante a participação deles porque eles são desafogo, né? O Dodô na parte da criação, o Iago espetado, né? Para dar aquela velocidade na saída, o contragolpe. O próprio Matheus Regis ali do lado direito também não está aparecendo. Então, mas o Matheus Regis está aqui nesse lado, tem que estar aberto lá para puxar a marcação lá para puxar um pouco mais, né? O time está muito penso aqui pro lado esquerdo de ataque, mas estes jogadores, né, que são os responsáveis pela armação, pela definição de uma jogada, eles não estão aparecendo. Apenas o Gé, que está lá brigando, atabalhoado, cotovelada para cá, para lá, mas pelo menos busca participar do jogo, algo que os companheiros dele eles não estão fazendo. Matheus Regis já faz o domínio, carrega a ponte para o campo de ataque, agora sim fez a ligação com o Iago Dias, tem uma avenida ali para a esquerda, carregou linha de fundo, chegou marcação para cima dele para fazer a roubada. Para sair jogando, Dodô chegou na marcação ali junto, sai jogando a equipe do Ceará, bota no campo de ataque, lançamento foi feito, Eric Pulga não consegue o domínio, Sérgio Rafael vem por baixo para fazer o toque, ela sobra com o Igor Inocêncio, tenta a finta, o Ray Ramos rouba a bola, já toca de volta para o Eric tenta a finta para cima do Sérgio Rafael, a bola vai para fora, arremessar manual que favorece a equipe do Vozão, aqui pela direita. Mais uma vez o Iago Dias chegou, teve uma oportunidade boa ali pela esquerda ali, o Carlão, mas não soube aproveitar, né? Não soube aproveitar, aliás, esses jogadores quietos, né, tímidos do jogo, e a Ponte precisa ficar um pouco mais com a bola. O Ceará, apesar de não ter criado uma chance clara de gol, mas está circulando ali. De repente um chute, uma bola parada pode surpreender. Ray Ramos recebe do peito, coloca no gramado, pico da grande área pela direita, pintou cruzamento lá dentro, subiu Sérgio Rafael para fazer o quarto, Iago Dias toca de cabeça, bola espirrada.
espirrada, sobra pela intermediária com o Lourenço. Ele já dá um tapa na bola lá pelo lado esquerdo com o David Ricardo. Faz a ligação. Janderson recebeu, dominou, devolveu o cruzamento na área, nas mãos do Pedro Rocha, que bota ordem na casa da Macaca aí, viu, Lupi? E pede tranquilidade para Ponte Preta. O Ceará está pressionando a Macaca. Cruzamento veio pelo lado esquerdo, foi o Paulo Vitor que mandou a bola para a área. O goleirão da Ponte, Pedro Rocha, foi lá em cima e fez a defesa. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 31 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo. 12ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Ceará. Nada pra equipe do Vozão, Pio. Central da Bola. Bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro, lá no Carlos Amit, para Amazonas de Coritiba, 0-0 pela Copa América. Jogo já encerrado, o Canadá bateu o Peru por 1-0. Daqui a pouco, às 22 horas, tem Chile e Argentina. Futebol Globo CBN. Macaca no campo de ataque, Igor Inocêncio fez uma finta bonita, a bola escapou, Liu ali pela intermediária, chega por baixo, Jean Iber. Dá um bico na bola, joga pra longe, mas todo mundo ficou pedindo uma falta em cima do Dodô do lance anterior. A Ponte, de certa forma, levou uma vantagem, mas eu achei que foi falta, viu, Lupe? Eu achei que não. Ele fez uma jogada bonita, né? Deu ali umas embaixadinhas, conseguiu fazer o domínio, mas depois, pelo menos a percepção que eu tive aqui é que o jogador atingiu a bola e depois o Dodô. Você está mais próximo que eu, não posso discutir contigo, meu amigo. 32:50. 1-0, a Macaca tá ganhando, hein? O Castro marcou de cabeça 10 minutos dessa primeira etapa. Vem Macaca pro campo de ataque, lançamento foi feito ali pela esquerda. Chega ali o Matheus para fazer o corte. Matheus Felipe joga a bola para fora, na segurança, deu arremesso manual para Ponte, ali pela esquerda. E o Igor Inocêncio está sentindo, hein? Daquele choque, ele fez a finta, entrou ali na dividida com o Jean Imer. Ele ficou sentindo uma trombada, foi ali, né, Lupe? Ele tá sentindo. O Inocêncio, né? Foi na jogada seguinte a do Dodô. E a bola acabou sobrando ali, ela subiu, desceu e ele recebeu um tranco. Na visão do árbitro, normal. Aparentemente está tudo bem, porque é o Inocêncio que vai cobrar o lateral. Com a mão nas cadeiras ali, o Igor Inocêncio, camisa número 2. Na bacia. Na bacia. Tem arremesso, manual cobrado, vem bola pro campo de ataque, lançamento foi feito, sobe a zaga para fazer o corte. Igor Inocêncio joga para a área, de cabeça de novo, a bola batida! Ziriguidu! Para o Igor Inocêncio, e depois da cobrança do manual, a bola voltou com ele, ele faz o cruzamento, ela vai na medida para o Zé, soltar a bomba de perto da canhota, estufa na rede, é 33 minutos deste primeiro tempo, senão se vai dar para o Igor Inocêncio, está sentindo muitas dores ali, mas o Zé fez a festa do torcedor da Macaca, faz 2-0, deu Ziriguidu para o Zé, 2 para a Ponte, nada para o Ceará, Lupe! Depois de uma jogada que começou ali com o arremesso lateral, o Igor Inocêncio ainda com dores, mas foi ele quem fez o cruzamento, a bola ficou viva, o Gé mandou um chute da entrada da área, no canto direito do Richard, que até acertou a bola, mas ela veio tão forte que ele não conseguiu fazer a defesa. Melhor para Ponte, que amplia o marcador com o Gé, que marca o 6º gol dele na temporada, o 2º da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Ceará 0. O Sérgio Rafael vai conversar ali com o Igor Inocêncio. Acho que não vai dar pra ele não, viu? Acho que não vai dar pra ele não. Carlão, 2-0, Carlão. 2-0, até surpreendente, né? A Ponte, quando ela retomou as rédeas do jogo, ela conseguiu aumentar o placar através do Gé. Gé vive grande fase técnica, viu? Olha a Macaca, lançamento feito, Matheus Regis, vai invadir a área, pode pintar o terceiro, bateu o rasteiro, pega o goleiro, segura, Richard. Chegou pressionado pela marcação ali na conclusão, né, Lupe? Ele já estava em posição de impedimento. O assistente levantou aqui, mas como não teve aí a consequência o gol, a jogada seguiu, mas o gol seria anulado. Pode completar, Carlão. Só falando do Gé, que o Gé vive uma grande fase técnica, né?
A gente critica o jeitão dele, às vezes caneludo e tal, mas ele está num processo de evolução. O Campeonato Paulista foi bem, depois caiu um pouquinho. Na Série B, pelo menos nos últimos jogos, ele tem correspondido. Não só na luta, na entrega, mas a qualidade técnica dele. O gol foi um gol difícil de fazer. Sim, claro. Né? Pegou um chute Perna forte. esquerda, hein? Perna esquerda. Então mostra que é um jogador que deve estar treinando bem fundamentos e está em evolução. E a gente vê que ele agora joga mais com a cabeça erguida, né? Antes ele abaixava a cabeça e partia pra cima. Era peladeiro, né? Peladeiro. Fez gol na Série A2, mas teve momentos de altos e baixos, mas agora ele pegou uma sequência, uma evolução interessante do camisa 9 da Ponte. Cabela. Oi. Posso colocar uma pimentinha na transmissão? Sim. Dava pro Richard? Porque ele tocou na bola. É. Eu acho que ele tinha alguém na frente dele. Quando ele foi, já era tarde, eu acho. Tinha um zagueiro bem entre... Ela foi a meia altura, né, É. Cabela? Talvez a força do chute também, Sim. ou esse desvio, mas ela foi a meia altura. É, mas se tem alguém na frente, a hora que ele vê a bola, já foi. Não dá mais tempo. Mas tem que ver o replay aí. O próprio Rafael Pio lá no estúdio pode falar pra nós, né? Ele tem o replay E lá. o Pio tem lugar de fala que foi um dos grandes goleiros lá do Nova Europa. Exatamente. Joga muito. Né? Ele só tinha um problema, né, Carlão? Quando eu via a bola, eu defendia. Mas não era sempre. Jogava de óculos. Agora, eu vou ser sincero. Essa eu defendia. Ele chegou, ele dá uma encolhida no braço e ele vai com o braço mole, na verdade, pra bola. Tanto Mão que ele de faz alface. mão de alface, ele faz a defesa até. Só que ele vai fraco na bola, ela entra no gol. Eu sou goleiro também. Fiquei com essa percepção, mas eu deixei pros companheiros. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 38 minutos, é o primeiro tempo, 2-0, a Macaca tá ganhando e vem pro campo de ataque, só amigo Inocêncio de cabeça, ele toca na bola e tá tudo tortinho ali, não sei não se vai dar pro segundo tempo, viu? Olha a Macaca, Matheus Regis, recebeu pela intermediária, faz a finta pra cima do Jean Imer, carrega lá na ponta direita, escapa da marcação do Paulo Vitor, vem Jean Imer, na recuperação por baixo, vem Luiz Felipe brigando pela bola, mas a bola explicada, sobra lá pelo lado esquerdo com Janderson, bota a velocidade, a equipe do Vozão que vem pra cima da Macaca, Janderson recebe na perna da canhota, tem marcação do Castro que acompanha, chega pelo meio, vem mais por baixo, o Matheus Silva, bola espirrada, ali pelo meio, Lourenço faz a abertura, Eric Pulga recebe, lado direito, ele vai puxar pelo meio, preparou a batida, longe. Mas tá dando impedimento já, o Bandeira, tá tudo parado, o impedimento tá marcado no ataque da equipe do Ceará, meu caro Antônio Lupe. Mas o detalhe fica por conta da comemoração do Sérgio Rafael quando a bola acabou explodindo no defensor da Macaca. Comemorou como se tivesse feito um gol. O lance já estava parado, impedimento do ataque do Ceará. E ele tá tentando motivar o Igor Inocência, a todo instante ele vem com o Igor, já abraçou o Igor, ele bateu palmas, vamos Igor, vamos! Tá em observação, né? O próprio Nelson conversou com o Igor ali, talvez aquela coisa, né? Pô, participei do gol, tô jogando bem, mesmo fora de posição, agora tem uma lesão, quero continuar, mas o corpo não deixa. Tá naquele momento de observação, sei não, acho que vai pro intervalo fazer aquele tratamento para ver se volta. O Nelsinho podia estar pensando, pelo amor de Deus, para tudo, porque já tá improvisado. Improvisado e jogando bem, né? Participando bem, mas tá mal ali, olha lá, Caveira, tá correndo todo torto, dificilmente volta. Tá. E a lateral esquerda... Tá desalinhado. A lateral esquerda da Ponte, o Nelsinho é um grande problema, né? Porque não tem o argentino Risso, não quer colocar o Zé Mário, tá improvisado o Igor Inocêncio, que não sei se continua, hein? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Girando o tempo e placar do jogo aqui do futebol da CBN Campinas, 40 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Moisés Lucaré, torcedor feliz da vida aqui no Majestoso. O placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 2 pra Macaca. Ceará. Nada pra equipe do Vozão, Rafael Pio. Central da Bola. Série B, 13 minutos de bola rolando, Amazonas Olha a e Curitiba. Macaca no ataque, vem com o Matheus Regis pela direita, pintou cruzamento, desvio, pegou o goleiro, soltou, chega o zagueiro pra fazer o corte. O Gei entra com bola em tudo ali na pequena área, responde a ponta e vem mais uma vez descendo pro campo de ataque. Igor Inocêncio recebe lá pela ponta canhota, tá livre de marcação, chegou na linha de fundo, vem cruzamento pra grande área, subiu de cabeça, o desvio pra fora do gol.
dois grandes momentos da Macaca, hein, Lupe? O primeiro grande momento foi quase um gol contra do Matheus Felipe. Mas se ele não rela na bola, o Gé estaria comemorando. Na sequência do lance, um cruzamento nojento do Igor Inocêncio de 3 dedos. O Castro subiu sozinho de cabeça, mas mandou a bola pela linha de fundo. Macaca vence 2-0 e pressiona o Ceará. Cruzamento do Igor Inocêncio foi Alá Elvis. Completa aí, Rafael Pio. Amazonas e Coritiba vão empatando por 0-0. Amanhã mais definições da Euro. À 1h tem Eslováquia e Romênia, Ucrânia e em Sousa, Bélgica. Às 4 tem Geórgia e Portugal, República Tchequia e Turquia. Futebol Globo CBN. 41:50. Carlão esperava mais no Ceará, viu, Carlão? Também esperava mais dificuldades, mas a gente percebe um Ceará, me parece até desmotivado e entregue, né? Teve poucas ações ofensivas e até ações de enfrentamento com a Ponte. A Ponte, quando ela tomou as rédeas do jogo, se atentou para a partida, ela criou oportunidades. E 2-0 poderia ter saído mais, né? Principalmente após essas duas jogadas aí, que quase que a Ponte faz o terceiro gol. E vem Macaca pro campo de ataque. Iago Dias briga pela bola, toca do lado. Dodô não consegue o domínio, tem marcação pra cima dele, briga por ela. Tá todo mundo, virou um vucu-vucu ali, hein? Bola sobrou lá pra zaga, deu um bicão na bola. O Matheus Felipe atravessa todo o campo, ela sobra com o Matheus Silva. Domina, coloca do gramado, já repõe com o Dodô ali pelo meio. Aí tentou fazer uma graça, aí também não, né, Dodô? Tentou uma graça ali pelo meio, perdeu a bola, De Luca tenta o lançamento, Matheus Silva conserta de novo. Devolve a bola com o Dodô, vem pelo ciclo central do campo, ele pisa na bola, breca. De novo, tá dormindo no ponto aí, Dodô, hein? E o torcedor pega no pé. Acorda, menino. Janderson domina, devolve, Lourenço faz a abertura pela direita. Rai Ramos vem pro ataque, tá livre de marcação, ele vai carregando o bico da grande área, buscou a linha de fundo, chega a marcação do Igor Inocêncio, tá ali, tá travadinho o Igor pra correr, hein? Acho que não vai dar pro segundo tempo, não. 43! Tudo bem que lá no vestiário pode ter uma massagem, pode ter alguma coisa ali para mas ele tá, a gente percebe, tá se movimentando com dificuldades. Agora, o Dodô tem que se ligar, hein? Muita gracinha e pouca produtividade. Já bateu casquinha ali, um lance que às vezes até desnecessário, ali também ficou com gracinha e originou um contragolpe. Então tem que se atentar ao jogo, levou uma bronca ali do Emerson Santos, porque não tem necessidade de querer brecar a jogada, passar o pé em cima da bola neste momento, ali no meio campo, e gerou um lance favorável ao Ceará. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Matheus Felipe cometeu uma falta aqui em cima do Matheus Regis e é falta para cartão. Ele já tem cartão amarelo, o Matheus Felipe, e foi aquilo que o Carlão falou, foi uma falta que ele deu lá no meio do campo, Carlão, que você achou que não era necessário o cartão amarelo naquele momento. Talvez naquele momento seria necessário, mas aqui seria, e seria vermelho agora. E aí compensou, aí né? compensou. Acho que ele viu que não tinha necessidade, e aqui ele teria que expulsar. Então até que ele não carregou tanto com cartões, 2, mas o primeiro cartão ali no meio campo, o segundo, né, pro Ceará, que foi no Matheus Felipe, ali foi desnecessário, não precisava ter dado o amarelo. Lançamento feito em profundidade para a equipe do Vozão, muito profundidade, foi muito profundo para o Eric Pulga, a bola foi para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, que está vencendo 2-0, tá bonito na frente a equipe da Ponte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 44 minutos e 50, vem Macaca pro campo de ataque, o lançamento foi feito, sobe ali para fazer o 4. 3. O Rai Ramos, vamos a 48, bola espirrada, chega o Pulga por baixo, não faz o domínio, mas recebe a falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Ceará. É pela meia direita, vai chover na área, vem perigo contra a meta do Pedro Rocha, viu, Lupe? O Ceará tenta jogadas de bola parada, né? As bolas aéreas, mais uma vez, só que dessa vez é pelo lado direito. O Lourenço tá ali, camisa número 97, e tá também o Rai Ramos, vem bola na área do Pedro Rocha. Todo mundo fica ali na meia-lua da grande área. Na cobrança o Lourenço, ele olha de um lado, olha do outro. O Rai Ramos tá marcado aqui pelo Matheus Regis. Tem um jogador que vai se dirigindo lá no meio da área, que é o Imer.
Jean Imer tá lá na marca do pênalti, sozinho lá no meio da grande área. Tá tentando confundir os jogadores da Ponte. É falta para a equipe do Vozão, tá autorizada a cobrança. Vem pra bola, para fazer a cobrança. Chega ali na cobrança fechadinha, vem no... baixinha, na verdade, né? A zaga da Ponte faz o corte, chega lá do outro lado. O Sérgio Rafael bota a bola para fora, manual para a equipe do Ceará. 46, vamos a 48 nesse finalzinho de primeiro tempo. Olha que lua bonita, rapaz, que tá nascendo. Bonita a lua. Bonita. Muito bonita. Avermelhada, laranjada, avermelhada, sei lá, bonito. Desperta muita paixão, né? Muito. Ainda mais mês dos namorados, tudo Mês mais. dos namorados. Pois é. Tem gente que fica todo arrepiado quando vê uma lua dessa aí. Só Bonita falta virar lua. lobisomem. Hã? Nos tempos da novela Rock Santeiro, Nossa. o professor Astromar, ele virava lobisomem. Tá explicado o óculos. Você lembra, Camila? O óculos mexe com a memória da pessoa também, hein? Sabe disso? O óculos mexe com a memória também, Pio? Você Dava meia-noite, ele se transformava em lobisomem. Sabe por que óculos é bom pra memória? Porque se você esquecer, você não enxerga. Toca a bola ali, o lançamento foi feito, fica caindo o Pedro Rocha, pedindo uma falta ali, bota a mão no peito, o jogo tá parado. E tá caindo o goleiro da Ponte e tá caindo o jogador do Ceará também, viu, Lupi? O jogador do Ceará, eu acredito, acho que vocês podem me ajudar, deve ser o Saulo Mineiro. E o da Ponte é o Pedro Rocha. E a preocupação é grande, porque o médico já mandou autorizar o departamento médico das duas equipes. Pedro Rocha tá caído, o jogador do Ceará também, preocupação no finalzinho do primeiro tempo. Pois é, entendimento lá, Carlão de Freitas, finalzinho do primeiro tempo, falta aí, estamos no último minuto desse primeiro tempo. Nesse momento também tem o departamento médico atendendo ali o Igor Inocêncio, está atendendo o Pedro Rocha. Pedro Rocha, eu acredito que foi mais para dar mais friada esse finalzinho de jogo. É surpreendente o primeiro tempo, Cabela, e surpreendente pelo lado positivo. Eu esperava um pouco mais de dificuldade, o jogo não acabou, né? Temos todo o segundo tempo e de repente o Ceará pode voltar com uma outra dinâmica. Mas até aqui um jogo até tranquilo para a Ponte. Teve momentos difíceis no jogo, mas sem tanta intensidade por parte do Ceará, então ela conseguiu administrar esse momento de alguma instabilidade. Mas quando ela foi para o ataque, ela foi com muito perigo. Gostei muito da produção do Castro, o próprio Igor Inocêncio aqui do lado esquerdo, mesmo no sacrifício na reta final, mas jogou bem, foi participativo no gol do Gé. E o próprio Gé, não só pelo gol, mas um cara que ajudou no sistema ofensivo, ajudou demais no sistema defensivo também. Então as três grandes figuras aí deste primeiro tempo da Ponte, um puxãozinho de orelha no Dodô. Acho que o Dodô tem que voltar mais atento, mais ligado, competir mais e parar com algumas gracinhas desnecessárias. Eu esticaria o puxão de orelhas também para o Iago Dias, que também hoje está apagado. Não foi tão bem, não foi tão bem. Talvez até muito preocupado aqui com a marcação em cima do Raí Ramos, que é um jogador importante do Ceará, é a válvula de escape do time do técnico Wagner Mancini, mas tecnicamente pouco ajudou. Continua caído lá, ou os dois, né? Continuam caindo, é o Saulo Mineiro e o Pedro Rocha, né? Que continuam foi forte, caído. viu, Cabelo? Eu achei que fosse mais para dar uma esfriada, não foi não, foi um choque meio forte ali entre os dois, viu, Lupi? Foi forte, porque o Pedro Rocha saiu para fazer a defesa e não viu ali o jogador do Ceará. É o Saulo Mineiro? É ele, né? É ele. E ele não viu o Saulo Mineiro. Então o choque foi... Quando o Pedro Rocha fez a defesa, ele virou, ele já deu de frente com o Saulo Mineiro e aí os dois foram para o solo. O jogo tá parado ainda, vamos ter mais alguns minutinhos nesse primeiro tempo. E o Saulo Mineiro está saindo ali do gramado e ele teve... pode ter sido um choque de cabeça, porque parece que ele colocou uma touca, né? Daqui parece que tá... colocou a touca, aquela touca de natação. Colocou. Tá, né, Pio? O Pio já tá com o detalhe lá na tela, né, Pio? Tá com a touca, tá sentindo, tá meio zonzo, inclusive, o departamento médico conversa ali com ele dá aquela chacoalhada na cabeça, sabe? Enquanto o Pedrão tá sentado ainda, ele tá conversando ali com os médicos do Vozão. Pois é, o Pedro Rocha também já está em pé, vai recomeçar a partida para mais um minuto de jogo, subiu a placa ali, vamos ter mais um minuto de jogo neste primeiro tempo, que a Ponte está vencendo por 2-0. Olha lá o Pedro Rocha para colocar a bola em jogo. Vai jogando a equipe da Macaca. 2-0, a Ponte ganha e faz festa. Torcedor faz festa aqui no Moisés Lucarelli, hein? Despacha a bola para o campo de ataque. O Pedro Rocha, lançamento foi feito. Aí Ramos recebe no peito, faz a finta bonita para cima do Castro. Escapa bem aqui pela direita. Bota em profundidade para o Eric Puga. Sobe a bandeira. Já subiu a bandeira. Impedimento marcado no ataque da equipe do Ceará. Finalzinho de primeiro tempo. Tá voltando aí o Saulo Mineiro.
Vai voltando o Saulo Mineiro, reposição de bola para a equipe da Macaca. Já estamos com 50 minutos e 40, pertinho do final do primeiro tempo. 2-0 a Ponte ganha. Sérgio Rafael na cobrança da falta de espaço para o campo de ataque. Lançamento foi feito, quem sobe de cabeça é o Matheus Felipe para fazer o desvio. O último toque do ponto de Pretano que chegava no lance, ele era o Gé. O arremesso manual para a equipe do Vozão quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeira etapa aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 2, Gé e Castro. Ceará. Nada para a equipe do Vozão. Opa! Mas já vem chegando aí Rafael Pio com o central da bola. Central da bola. Apresentação: Rafael Pio. 9 da noite, 52 minutos. Castro e Gé, os autores dos gols da Ponte. A Macaca termina o primeiro tempo bonita na frente, 2-0 para cima do Ceará. E obviamente que o torcedor, Antônio Lupe, já começa, né? Aquele grito, tá? Olelê, olalá, o derby vem aí, o bicho vai pegar. Pro torcedor, o clássico já tá começando, viu, Antônio? Já começou, né? Pro torcedor já começou, mas a gente percebe que os jogadores bem concentrados ainda. Jogadores da Ponte saíram rapidamente, estão saindo, né? Rapidamente aqui pro vestiário número 1, e eu tô observando ali o Inocêncio, né? Ele tá com cara de poucos amigos. Ô Lupe. Oi. O Pedro Rocha caiu de novo no gramado ali, tá sendo amparado pelo departamento médico da Ponte Preta, viu, Lupe? É o Lauro, né, que chegou ali pra saber se tá tudo bem com ele, mas tá de pé, né, cabelinho? Levantou, tá caminhando ali. Vai ser reavaliado no vestiário, assim como o Inocêncio, né, que tá saindo ali com cara de poucos amigos, cara de muita dor. Cara, ele tá chorando, hein? O Inocêncio, ele tá chorando, cara. Ele tá chorando, o Inocêncio. Deixou o vestiário, o Castro também tá saindo. O último é o Pedro Rocha. Aos poucos os jogadores vão deixando o gramado. Interessante que os atletas do Ceará, alguns atletas, fizeram uma rodinha e acabaram conversando no gramado, viu, Pio? Pra tentar corrigir a rota no segundo tempo. Valeu, Antônio Lupe, acompanhando a saída dos jogadores do gramado, e aí são situações que preocupam, né, do Igor Inocêncio e do Pedro Rocha também. Claro que serão avaliados, Carlão, mas a gente torce para que não seja nada, porque o primeiro tempo da Ponte foi muito bom, Carlão. Foi um primeiro tempo muito bom e são dois jogadores que foram fundamentais na primeira etapa. O Pedro Rocha nem tanto, né, trabalhou muito pouco, mas é uma referência desse time da Ponte. E o Igor Inocêncio foi importante, mesmo improvisado do lado esquerdo, participou do segundo gol, foi bem na marcação aqui em cima do Rai Ramos também. E se não voltar, é um desfalque sensível, viu? Um primeiro tempo que te surpreendeu, Carlão? Me surpreendeu pela tranquilidade em que a Ponte conseguiu construir o placar. Me surpreendeu o Ceará pelo lado negativo, a gente percebe até alguns torcedores ali já protestando, né, com relação aos jogadores do Ceará. E a Ponte, quando ela se atentou no jogo, quando ela teve as rédeas da partida, o comando da partida, ela conseguiu construir a vantagem, né? Nos poucos momentos de uma instabilidade, de um domínio do Ceará, a Ponte conseguiu domar o Leão, conseguiu conter a fúria do Ceará com pouquíssimos lances claros de gols favoráveis ao Ceará. O Pedro Rocha foi quase que um mero espectador. O sistema defensivo conseguiu neutralizar os principais jogadores, como o Saulo Mineiro, como o próprio Janderson, né? E quando a Ponte saiu com efetividade. Saiu bem, Gé fazendo um bom jogo. O Castro, além de ter marcado o gol, mas faz um bom jogo também, né? O menino Inocêncio aqui do lado esquerdo. O senão é o Dodô. Dodô, além de não estar conseguindo fazer o que o Elvis faz, ele está querendo provocar com lances de efeito, lances desnecessários, e isso atrapalha até o andamento da partida. De repente leva uma pancada aqui do jogador do Ceará e aí cria um clima negativo para o jogo. Agora, gostei do primeiro tempo da Ponte, o primeiro tempo em que ela conseguiu conduzir o jogo. Essas peças ofensivas apareceram, né? Principalmente o Gé e o Matheus Regis com uma movimentação também. Então, por isso, um placar justo, uma vantagem até tranquila, até aqui confortável. Tem todo um segundo tempo, acredito que o Ceará deva voltar com uma outra postura, mas se a Ponte mantiver o ritmo para a etapa complementar, ela tem tudo para construir aí uma vitória importante sobre o time do Nordeste. Pio. Oi, Lupe. Conversei aqui rapidinho com o Pedro Rocha. Perguntei, e aí, vai voltar? Ele falou, vou voltar. O que aconteceu? Estômago. Ele recebeu uma pancada no estômago e estava meio
com dor ali, com sensação de dá vômito. enjoo, né? Enjoo, isso mesmo. Mas ele falou que volta. Falou, não, vou voltar. Boa, pelo menos Pedro Rocha já uma boa notícia, a gente fica na expectativa em relação ao Igor Inocêncio. 27 minutos do primeiro tempo, bola rolando lá no Carlos Amit, 0-0 para Amazonas e Coritiba. Só lembrando que mais cedo o América Mineiro empatou com o Avaí na Arena Independência por 1-1 e ficaram no empate Mirassol e Santos lá no Baião, 0-0. Trazer a classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coelho, o América, segue líder, 22 pontos ganhos. O Avaí, o vice-líder, mesma pontuação pelos critérios de desempate. Olha, eles têm o mesmo número de vitórias, 6, mesmo número de empates, 4, e o mesmo número de derrotas, 2. Só que no saldo de gols, o América tem 6 e o Avaí tem 4. Por isso, o Coelho é o líder. Operário, terceiro colocado, 21 pontos ganhos. O Vila Nova é o quarto colocado, 20 pontos. Na quinta colocação, o Santos, 19 pontos ganhos. Com esse resultado momentâneo, 2-0 a Ponte vai batendo o Ceará. A Macaca sobe da 16ª para a 13ª colocação. Olha que coisa boa. A Ponte, nesse momento, 15 pontos ganhos na tabela de classificação. Zona da degola. Na realidade, o primeiro fora ali da zona do rebaixamento. O Amazonas, 16º. Será que o Amazonas marcou gol? Por que tá subindo aqui? Não, tá certo. O Amazonas, 16º colocado, porque ele tá ganhando um ponto, né, com esse empate. Então, de momento, tá fora da zona da degola, 13 pontos ganhos. Os 4 últimos, CRB, 17º, 12, Brusque, 18º, 11, Ituano, 19º, 8 e o Guarani é o 20º colocado, lanterna da competição, apenas 5 pontos ganhos. Só trazendo também os resultados pela Copa América, daqui a pouquinho, hein? Vai começar Chile e Argentina em apenas 1 minuto. A bola rola lá nos Estados Unidos. Um pouco mais cedo, o Canadá bateu o Peru pelo placar de 1-0. Intervalo de jogo no Moisés Lucarelli, 7 minutos já de intervalo. Rápido break aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Ceará. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Hoje o maior partido do PL com o número de deputados federais e estaduais. A vitória do Bolsonaro deixou uma marca muito grande nas cidades, no interior principalmente. Nós vamos caminhando para frente. Queremos fazer esse trabalho nos outros estados para acabar com a miséria no país, que é uma vergonha para todos nós. Nós vamos melhorar a vida das pessoas que tanto sofrem nesse país. PL é 22, o maior partido do Brasil.
Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Ceará. Central da Bola. 10:03 e 10 minutos de intervalo lá no Moisés Lucarelli. A Ponte vai batendo o Ceará por 2-0. Rapaziada, tá participando com a gente, tanto no YouTube quanto no WhatsApp, o 19 991869070. Boa noite, aqui é o Jefferson Zoré, de Araras, ligado na CBN Campinas, torcendo pra Macaca. Valeu, Jefferson, um abraço. O Peterson tá dizendo que ele vai errar o palpite aqui, ó. Tá dizendo, eu vou errar o palpite hoje. Se a Ponte voltar com esse volume de jogo e intensidade, não vai ter mais ziriguidum. O Thiago Vitor tá dizendo aqui também, ó. E como uma atmosfera pode mudar, hein? Confirmada essa vitória hoje, se a Ponte vencer o Guarani, teríamos afundado totalmente o nosso rival e a Ponte com uma confiança imensa e lá em cima na tabela. Vamos aguardar, é o Thiago Vitor que tá empolgado aqui com essa vitória momentânea da Ponte. E é o seguinte, ó, no youtube.com/CBN Campinas, o Vitor Júnior também participando aqui com a gente. E o Valdir Félix, lá de Cosmópolis, Carlão de Freitas, está dizendo o seguinte, ó. A Ponte está na média com o Nelsinho Batista. Ganha em casa, perde fora. Pro primeiro objetivo, que é sempre uma manutenção em Série B, tá ótima essa média, né, Carlão? Tá ótimo, eu acho que a Ponte precisa melhorar para ficar um pouco mais confortável dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. É claro que o jogo não acabou, mas a Ponte, como o próprio ouvinte disse, se ela permanecer neste ritmo, ela tem tudo para consolidar mais uma vitória em casa. O que é importante é o que manda realmente a cartilha da Série B, vencer em casa e beliscar algo fora. O problema é que fora de casa é um time completamente diferente, né? Sem personalidade, como foi contra o Botafogo, um time inerte, como foi contra o Ituano, um time confuso, como foi contra o América Mineiro. Então a Ponte ela precisa atingir este equilíbrio dentro da Série B. Em se confirmando o resultado positivo aqui no Moisés, ótimo, legal. Agora fora de casa ela precisa mostrar mais, precisa entregar mais, porque ficar nesta irregularidade, ganha uma, perde outra, ganha uma. De repente você tropeça em casa e aí fora fica muito difícil conquistar e aí vai patinando e se aproximando da zona do rebaixamento, como aconteceu. Hoje a Ponte, é claro, muita coisa ainda vai rolar nesta rodada, mas ela iniciou a rodada ali, com pontuação de rebaixado. Então, por isso, o principal objetivo do Nelsinho neste momento, acredito, seja isso, encontrar o equilíbrio, vencer em casa e ter uma outra dinâmica fora, conquistar vitórias fora de casa, pontuar fora de casa, o que é importante para construir uma campanha pelo menos confortável, não passar tanto sufoco como passou na temporada passada. Pensa em alguma mudança para esse início de segundo tempo ou até pelo que a Ponte apresentou? E é claro, a gente vai precisar saber as condições dos jogadores que deixaram o gramado sentindo, principalmente a questão do Inocêncio, mas a princípio não há necessidade de mudança, né, Carlos? Não, questão física ou questão técnica, nenhuma substituição. Agora, resta saber a situação do Inocêncio. Pedro Rocha já disse pro Lupe que vai voltar, agora resta saber a condição do Inocêncio, mas aí tem o Zé Mário, que é da posição. Bom, ô Pio, oi, diga, Lupe. O Ceará vai ter uma mudança, tá? É o Castilho, 99, já saiu correndo ali em direção ao gramado. Deixa eu ver quem vai sair aqui. Eu acho que é o Saulo. Não, Saulo não. Já confirmo quem vai sair, mas o Castilho, atacante, 99, vai vir para o jogo no Ceará. A Ponte ainda não deu sinais de retorno aqui para o segundo tempo. Bom, o Vozão atrás no placar 2-0, aí sim, esse tem que mudar, né, Carlão? Tem que mudar não só nominalmente, mas tem que mudar a postura. Isso não é postura de um time que quer subir, de um time que tem investimento para brigar pelo acesso. Não é um time que combina com a filosofia de jogo do técnico Wagner Mancini, é um time muito frio. É um time que combina com a temperatura aqui do Moisés, é um time gelado, um time que não veio, pelo menos até aqui, para competir. 14 minutos e 20 de intervalo. Oi, diga, Lupe. É o zagueiro que vai sair, o Matheus Felipe. 42, ele já tá indo ali pro banco, ó. Já tô vendo ele indo pro banco.
Então vai tirar um zagueiro, o 42 o Matheus Felipe, o Wagner Mancini, e vai colocar o Castilho, camisa número 99. A placa ainda não subiu. Tem e o vem 10 outro também, viu? hein? Tem o 10 também, viu? É o 10, é o Lucas Mugni. Bom jogador, hein? Então são duas trocas no Ceará. O Matheus Felipe já foi embora. E a outra já eu confirmo, Pio. Bom, o Antônio Lupe já traz a informação daqueles atletas que entraram e que saíram. Mas quem mantém é a equipe da CBN Campinas. De volta para comandar todo o segundo tempo de até aqui. Ponte 2, Ceará 0. Vai, cabelinha. Opa, deixa comigo, Pio, a bola já vai rolar daqui a pouquinho para a segunda etapa de Ponte 2, nada para a equipe do Ceará. Será que tá mexendo? O Vozão que vai mexer. Eu acho, Lupe, daqui de cima eu tô olhando, parece que ele tirou os dois zagueiros que estavam com o amarelo, viu? Tanto o David Ricardo como o Matheus Felipe. Ele vai confirmar isso daqui a pouquinho, viu, Lupe? Eu também não tô achando ele. 21, Paulo Vitor. O 4 não tá em campo. 8, 10. Não, o 4 saiu o De Luca. Entra o 10, o Mugni, Lucas Mugni, com a camisa 10 no Ceará. E confirmando então uma outra mudança, saiu o 42, o Matheus Felipe, entra o 99, Castilho. Muito bem, bola está no centro do gramado para começar a partida aqui no Moisés Lucarelli. Ponte está ganhando o jogo 2-0, você que está chegando agora, está 2-0 para Macaco. O Castro marcou a 10 minutos de cabeça, um belo gol num cruzamento de escanteio. E o Jean ampliou a 33 do primeiro tempo, num golaço de perna canhota, pegou de sem pulo, encheu o pé na cara da bola, estufou a rede. 2-0, a Ponte está ganhando. Vai começar o segundo tempo aqui no Moisés Lucarelli. Tá tudo pronto, bola no centro do gramado, apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no Sonzão da CBN para você acompanhar tudo desta 12ª rodada com a Ponte e com o Ceará em campo. Ponte Preta, Ceará. Futebol, vamos CBN. E já vem Ceará para o câmara ataque lá pela esquerda. Quem chega ali é o Eric Pulga, tentar o cruzamento. Rasga por baixo o Matheus Silva. Cabela. Dá um bicão na bola, joga para fora. Pois não, Lupe. A Ponte é a mesma. Ponte... Igor Inocêncio voltou pro jogo. Igor Inocêncio está em campo, então a Ponte segue com os mesmos 11 jogadores, mas tem duas bolas em campo. Trabalha mais uma vez aí o Lourenço. Vem bola para a grande área, lançamento é feito lá na ponta direita. Quem chega lá para fazer o domínio é o Janderson. Ele dominou, jogou mais atrás, Castilho, Janderson recua para começar de novo lá pela direita com o Rai Ramos. Toca a bola pela intermediária, trabalha a equipe do Ceará. Vem para o campo de ataque o zagueiro David Ricardo, já abre pelo lado esquerdo com o Paulo Vitor por ali. Dominou, marcação encostou, gingou de um lado, carregou, tocou mais atrás de novo com o David Ricardo. Ele domina a bola perto da canhota, rola do lado, vai para a tabelinha por ali com o Lucas Mugni. Chega a zaga da Ponte para fazer o corte. Dá um bico da bola, joga para fora do campo. Arremesso é manual que favorece a equipe do Ceará no sistema defensivo. Temos uma pausa aí para mensagem obrigatória partidária, 30 segundos e nós voltamos. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL Mulher sabe que para promover avanços no país é preciso ter coragem e determinação. Transformar vidas requer empatia, compromisso e dedicação. Essas qualidades as mulheres de bem têm de sobra. Nos últimos meses, percorremos o país para incentivar a participação feminina na política e formamos uma rede para transformar a realidade do nosso Brasil. PL é 22. Já passamos de 2 minutos, o jogo tá parado, o árbitro tá... Acho que o radinho dele, o radinho de pilha dele pifou, viu, Lupe? Tem que chamar o Naldo. Vai lá, Naldo. Fala pro Naldo dar uma atenção ali pro árbitro que parece que acabou a pilha. E ele tá demorando, a gente tem aqui uma habilidade, porque às vezes acaba a pilha do microfone, a gente tem que ser rápido. O árbitro tá demorando, hein, Cabelo? É verdade, tá lá, pronto, já colocou a pilha recarregável de volta ali. Pronto, o auxiliar do árbitro vai lá botar a outra pilha que tirou para carregar um pouquinho.
Bola tá em jogo, vem bola pro campo de ataque da Macaca, lançamento foi feito, já foi empurrado, a sobra de bola ali pelo meio. Chega o zagueiro, brigando ali pelo meio com o Matheus Sérgio, o goleiro, o Richard sai, faz a defesa, sai fora da área, cai, escorrega, faz o lançamento. Só que lá do outro lado tem Matheus Silva, para sair jogando para a equipe da Ponte, a bola enfiada ali pela intermediária, o Emerson Santos já toca a bola pelo meio, vem Castro, domina, autor do primeiro gol da Macaca, já dá um tapa na bola, faz a abertura pela direita, Luiz Felipe que vem pro campo de ataque, deixa curtinho com o Matheus Regis, vai buscando o espaço no campo de ataque, a equipe da Ponte. Vai se fechando a equipe do Ceará, a bola vem pelo meio, Emerson Santos devolve com o Sérgio Rafael na direita, toca na bola, Luiz Felipe faz a fita, tá brincando demais a Ponte aí nesse lugar aí, ó. Sérgio Rafael inverte a jogada, o lançamento foi feito lá do outro lado por Igor Inocêncio, toca a bola de cabeça, bonito lance, a sombra de bola com o Dodô, puxou pela meia, preparou a batida, explodiu em cima da zaga, sombra de bola pela intermediária, o Igor Inocêncio mais uma vez vai pela briga, vai brigar pela bola, chega por baixo, o corte foi feito do Emerson Santos, a bola voltou com ele, já faz a abertura lá pela esquerda, o lançamento era lá na esquerda pro Iago Dias, foi no peito para sair jogando ali do Jean Imer para a equipe do Vozão. Vamos chegando a 4 minutos deste segundo tempo. Tá 2-0, hein? 2-0, a Macaca tá ganhando o jogo. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Vozão no campo defensivo. Lá pela direita chega o Rai Ramos, toca na bola mais atrás com o Jean Imer, devolve lá pela direita, trabalha, chegada no campo de ataque, lá pelo lado direito que chegava era o Lucas Mugni, bota a bola pela meia, na intermediária vem o campo defensivo da equipe do Ceará, que vem trabalhando o David Ricardo, no campo de ataque, foi pra tabelinha, na devolução, bola pra fora. Quando tocou na bola, muito forte, a bola foi pra fora, só arremesso manual e de graça para a equipe da Ponte. Vamos chegando a 5 minutos deste segundo tempo, tá 2-0, a Ponte ganha. Mais uma vez o arremesso manual cobrado ali pelo Gé. O árbitro pega mais uma falta. O Gé tem um costume, o Lupe, Carlão, de quando ele vai proteger a bola, ele agarra o calção ou a camisa do atleta que está marcando ele. Tem que parar com esse costume, né, Lupe? Tem que parar, e o Richard, goleiro do Ceará, a todo momento faz ali, gesticula pro árbitro. Ele protege segurando. Só que o árbitro não deu muita atenção. Parece que no segundo tempo a coisa vai ser diferente. Pois é. E acho que a segunda ou terceira falta já que marca em cima do Gé, dessa maneira. Tem que parar com essa mania, né, Carlão? É frequente, né? É frequente. Uma mania todo dele, jogo, né? 2, 3, é uma mania, mas que tem que ser corrigida, né? O Gé, se ele quiser jogar em alto nível, né? Tinha aí o anseio até de jogar no Santos e tal. Ele tem muito... Está em evolução, mas tem muita coisa a corrigir também. Luiz Felipe sai carregando a bola no lugar errado, tem que dar um bicão ali, brinca aí não, Luiz Felipe, tenta sair trabalhando, a bola foi pra fora, mas teve toque do jogador do Ceará no meio do caminho, arremesso manual pra Macaca, tem pressa na devolução, faz o arremesso, Lucas Mugni faz o domínio, sai jogando pra equipe do Ceará, o desvio foi feito, o próprio Luiz Felipe, a bola foi pra fora, Paulo Vitor chega na cobrança com as mãos, ele tem pressa, só que ali não tinha ninguém pra ele fazer, o passe demorou um pouquinho, tá esperando ali a desmarcação, alguém fica desmarcado pra poder sair jogando, ali tocou mais atrás, trabalha, sai de bola com o Jean Imer pra equipe do Ceará. 5 minutos e 50 deste segundo tempo, 2-0, a Ponte está ganhando o jogo, tá deixando o torcedor Ponte Pretano feliz da vida, hein? Já despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito lá do Rai Ramos, na ponta canhota, Paulo Vitor escora de cabeça, quem chega lá na linha de fundo é o Mugni, briga pela bola, o último toque do jogador do Vozão, bola para fora, só tiro de meta para a equipe da Macaca. Vai trabalhando ali sem pressa nenhuma. Tá tudo bem com o Pedro Rocha, tá tudo bem com o Igor Inocêncio. Pelo menos não viu o Igor travado nem o Pedro Rocha reclamando, viu, Lupe? É, o pessoal lá do departamento médico deu um trato nos dois, né? Mais no Inocêncio, que saiu chorando no intervalo do jogo. O técnico Nelsinho Batista manda a rapaziada do banco para aquecimento. São 6 jogadores da Macaca em processo de aquecimento. Olha a bola no campo de ataque, a Macaca chega, lançamento foi feito ali, Matheus Regis não consegue domínio. O Iago Dias tentou o toque na bola, bola esticada, voltou mais atrás ali, quem chega é o David Ricardo, faz o lançamento no meio do caminho, o Emerson Santos corta esquisito ali, cai no gramado, levanta para fazer o corte, mas a sobra de bola é com a equipe da Macaca, com o Luiz Felipe, faz o domínio, já despacha para o ataque. Mas o que ele esperou para marcar essa falta? Não entendi essa do senhor André Luiz Policarpo Bento, viu, Lupe? Depois de meia hora ele marcou a falta, rapaz. Não tinha como dar vantagem ali. É o delay. De quem? Do árbitro. Ah, acho que é o áudio, né, que tá com problema dele. É, a pilha parece que não foi bem encaixada, mas eu fiquei com a sensação que quem deu a falta foi o quarto árbitro, né? Ou a quarta árbitra, né, que tá ali hoje. Porque ele demorou demais para marcar essa irregularidade a favor do Ceará. É falta pro Vozão, camisa número 10, Lucas Mugni na bola. Se complica porque quer, né, Carlão? Lance bobo, né? Então já marca a falta logo, não
não dá moleza, né? Pois é. Não dá sopa pro azar, senão complica a arbitragem. Lucas Mugni na cobrança da falta de perto da canhota. Vem bola para a grande área. Lançamento é feito lá na segunda trave de cabeça. Tava lá o Sérgio Rafael para fazer o corte. Sobra de bola lá pelo lado direito. Mais uma vez com a equipe do Ceará. Vem cruzamento da grande área. Toca na bola. A bola tá viva ali no meio da área. Subiu. Matheus Silva tava lá para fazer o corte. Ela volta com o Paulo Vitor. Tenta o cruzamento. Marcação ponte pretana para cima. Chega ali para fazer o corte. O Castro bem no lance. Bem o Castro do jogo. Toca do lado. Vem Matheus Regis para fazer o domínio. Tenta sair o lançamento. Mas no meio do caminho o Lourenço estava ali. Deu um toque na bola. Devolve a equipe do Ceará. Ali ao redor da grande área. Vai trabalhando a equipe do Vozão. Bola esticada ali na ponta canhota. Mugni vem cruzamento na área. Pedro Rocha. Ele se estica todo para fazer o corte. Chega a marcação do Vozão. Bola recuada lá atrás. Começa com o Richard. Que defesaça lá do Pedro Rocha, hein, Lupe? Corajoso, né? Se atirou na bola, evitou que ela chegasse no jogador do Ceará, que segue no ataque. Vem Vozão para tentar diminuir o placar. Vem trabalhando o Saulo Menino, recebe ali pelo meio. Vem Matheus Silva por baixo para fazer o corte. Bola volta com o Ceará. Mugni com ela, perto da canhota. Inverte a jogada, encontra alguém aberto lá. O Janderson bota velocidade, carregou. Saiu com a bola e tudo. Só tiro de meta que favorece a equipe da Ponte Preta. E o Pedro Rocha está chamando a atenção. Não sei se é do árbitro, está chamando a atenção de alguém lá para a cobrança do tiro de meta, viu, Lupe? Ele chama a atenção, ele conversa ali com o árbitro, mas eu acho que ele não estava achando aonde o Gandula tinha colocado a bola para fazer a reposição. Parece que achou. Aliás, Cabela, deixa eu mandar um grande abraço pro Pelé. O Pelé é o responsável por cuidar do gramado, sempre com o radinho na Olha CBN. a macaca, bola esticada, sobrou com o Matheus Regis, não consegue dar sequência. Ele fica pedindo um toque ali na entrada da área, fica caído, Lupe. Eu não vi esse toque que ele acabou pedindo, né? Ele tá caído ali, colocando a mão no tornozelo. Tá caído ainda o Matheus Regis, hein? Insistir que não foi nada. Lance normal de jogo. Muito bem. Carlão de Freitas, vamos chegando a 10 minutos, Carlão. O Ceará voltou com mais A apetite. Ponte vai administrando, mas o Ceará voltou melhor. Voltou em relação a ele mesmo, né? O próprio Mugni, né? Dá uma outra dinâmica para o meio campo. É o jogador que organiza, que pensa o jogo. Então já fica mais com a bola e já leva perigo, né? Tanto é que o Pedro Rocha já fez ali uma defesa interessante. Então seria importante já ajustar essa marcação em cima do camisa 10 do Ceará, porque ele é um cara capaz de desequilibrar. Vem Ceará mais uma vez pelo campo de ataque. Mugni recebe ali pelo lado esquerdo, já faz domínio. Tenta uma graça, dá um tapa na bola, faz a tabelinha, recebe de volta Castilho. Tenta o cruzamento, ela bate em cima do Castro, vai pra fora. É o Castro, aliás, o Castilho no Castro. Bola pra fora, escanteio, viu, Lupe? Confusão, né? Isso é um trava-língua. Já cobrado. Já cobrado escanteio, bola curtinha, vem cruzamento na grande área. Sobe a zaga da Ponte pra fazer o corte. Sobra de bola fora da área, batida. Pegou mal na bola. Longe, o Lourenço mandou lá na arquibancada, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Mais uma pausa de 30 segundos, mais uma mensagem obrigatória partidária, a gente volta já, fica aí. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. O Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram do PL o maior partido do Brasil. PL é 22. Escanteio para Macaca, é lá pelo lado esquerdo, Antônio Lupe. Dodô na bola, escanteio para Ponte que vem pro ataque. Vai todo mundo lá pro meio da grande área, torcedor da Macaca, aumenta o volume do sonzão da CBN Campinas. Tá aqui no Moisés Lucarelli, já começa a acender a lanterna aí, porque tem festa Ponte Pretana. Escanteio, pois não. Uma análise do VAR no cruzamento. Eu fiquei com a sensação que não bateu na mão do Imer, camisa número 5. Sim. O árbitro vai pro VAR, hein? Vai pro VAR o árbitro do jogo. Vai lá o senhor André Luiz Schettino Policarpo Bento da Silva Antônio Santos. Ele vai lá pro VAR para ver se foi pênalti ou não. Foi bem à sua frente aí, né, Lupe? O árbitro, até pegar a ajuda aqui do Beto, que trabalha na POM TV, ele estava ouvindo o árbitro falar. Eu vi que tocou no braço. Não sei se foi dentro ou fora da área. O VAR mandou ele revisar o lance. Eu, sinceramente, fiquei na dúvida. Não, dentro da área foi, tava, o lance foi... Perdão, fora do campo. Ah, ok. Fora do campo. Por isso ele foi chamado pro VAR.
Muito bem, está sendo analisado lá. O Pio tem imagem aí, meu caro Rafael Pio? Agora que eles começam a mostrar. Foi Pra dentro mim, do pênalti, campo. hein? Foi dentro do campo, é pênalti. Tá aí, portanto. Pênalti, Nossa, hein? muito pênalti. O árbitro tá lá, tá voltando o árbitro do jogo, o senhor André Luiz Schettino. Ele a marca. Pênalti pra Ponte! Pênalti pra Macaca! Já vai se dirigindo lá o árbitro do jogo. O Lourenço, para não perder o costume, vai ali reclamar com o árbitro. O Gé fica gesticulando lá. E o árbitro vai para a marca da Cal, para penalidade para a equipe da Macaca. 13 minutos deste segundo tempo. Pênalti para Ponte. O Dodô já pega a bola, já bota embaixo do sovaco. O Gé fica catimbando ali. O Jean Imer conversa com o árbitro. O Janderson tá ali também na muvuca. O zagueiro vai lá conversar também. O goleiro fala com o árbitro. Todo mundo fala ali, viu, Lupe? Agora parece que botou ordem na casa. Botou ordem na casa. E se pegou na mão, tinha que ter dado um cartãozinho amarelo, hein? Porque levantou demais o braço, camisa número 5, o Jean Imer. É pênalti pra Ponte Preta. Dodô na bola. Dodô toma uma distância, não muita, mas toma uma distância ali para fazer a cobrança. O árbitro vai lá contar a história da regra pro goleiro Richard. Agora ele vai contar a regra para todos que ficam ali ao redor da meia-lua da grande área. Não pode invadir. Se invadir, eu volto. Se botar o pé para dentro da grande área, anda a cobrança, eu volto. E bom, é toda aquela história, né? Você contar toda vez essa história aí, ô Carlão? É protocolo. Protocolo. Apita o árbitro. Pênalti pra Ponte. Tá autorizado, Dodô. Vai pra bola. Correu, bateu. Siriguidu! Cobrando o pênalti a 14 minutos deste segundo tempo. Bola para um lado, goleiro para o outro, estufando a rede. Vai comemorar junto com o torcedor Ponte Pretano que faz a festa aqui no Moisés Lucarelli. Noite de muito futebol, noite de festa preta e branco, noite de festa Ponte Pretana. Deus Iriguidum, Dodô! Agora 3 para Macaca. Nada para a equipe do Ceará, Lupe. E foi um golaço de pênalti porque ele bateu forte no canto oposto onde o Richard escolheu. A bola foi no canto esquerdo, estufou a rede para alegria do torcedor da Ponte Preta. Dodô marca o 5º gol dele na temporada, o 3º da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 3, Ceará 0. Eu diria o seguinte, meu caro Carlão de Freitas, quando é pra dar certo, tudo dá certo, Carlão. Hoje a Ponte tá apresentando um futebol que não é aquele futebol vistoso, mas é um futebol competente, assim que podemos dizer? Sim, competente, eficiente. E aí tem ajuda. Tem ajuda, algo que poucas vezes nós vimos, né? O VAR trabalhar a favor da Ponte é meio estranho. Mas tá dando certo, né? A Ponte ligada no jogo, focada no momento que o Ceará já começava a levar perigo, principalmente com as investidas do Lucas Mugni, e o gol sai no momento crucial. Né, na jogada do Iago Dias, o VAR foi lá, marcou o pênalti, o Dodô bateu bem e agora a tranquilidade, né? Manter a atenção no sistema defensivo, evitar aí algumas gracinhas e tentar aumentar o placar. Aproveitar a inoperância do Ceará, assustadora, aliás, a inoperância do Ceará, para tentar aumentar o placar. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 3-0, tá ganhando a equipe da Macaca para cima do Fusão aqui do Moisés Lucarelli. Festa do torcedor Ponte Pretana, geral inteirinha em pé, hein? Geral inteirinha em pé acompanhando o jogo aqui no Moisés Lucarelli. 3-0 a Ponte ganha do Fusão. Domingo tem derby, hein? Domingo tem derby, 18 horas. No Brinco de Ouro, é o derby para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas. Vem Macaca, vem com o Matheus Regis aqui pela direita, encara a marcação.
O auxiliar tá louco. Eu não entendi nada. Nem ele, viu? Foi no primeiro lance. Mas por que ele levantou igual baixou de novo? Ele tá louquinho. Essa última situação, ele mostrou que ele tá meio maluco, mas eu acho que ele dá o impedimento no primeiro lance. Eu também acho que foi Marciano. Esse Marciano tá no... Olha, veio o Vozão no ataque lá pela direita, pintou cruzamento por baixo. Chega a zaga na ponte pra fazer o corte. E quem chegava por baixo era o Matheus Silva, botou pra fora, escanteio pro Vozão, é lá pela direita, viu, Lupe? E mais uma vez comemorou como se tivesse feito um gol. O zagueiro da Ponte Preta, o Matheus Silva. Tem escanteio o Ceará, lado direito, 99, Castilho na bola. Daqui a pouquinho nós vamos cantar a música do Marciano de novo pra ele, ver se ele acorda. Daqui a pouquinho, todo mundo junto, hein? Um coro juntos aqui. Vamos fazer um coro tudo junto aqui. Escanteio para a equipe do Vozão, ela pela direita, vem bola para a grande área, 18 minutos passados, é o segundo tempo, 3-0, a Ponte ganha, autorizado o escanteio, vem bola para a grande área, passa por todo mundo, não passa pelo Sérgio Rafael, a sobra de bola com o Bugri, ele devolve na grande área, vai subindo lá para ficar com ela, pegou, largou, Pedro Rocha, mas estava lá Luiz Felipe para consertar, dá o tapa na bola, o Zé fica na sobra lá pelo lado esquerdo, devolve a bola pela intermediária, chega Matheus, o Dodô, despacha no ataque, o lançamento foi feito, buscava o Zé lá pela ponta esquerda, que chega por baixo, para fazer o quarto, o Lourenço, ele bota para fora. Arremesso é manual, que favorece a equipe da Macaca no campo de ataque lá pelo lado esquerdo. 18 minutos e 40. Torcida levanta, acorda o torcedor Ponte Pretano aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte vai ganhando 3-0. Carlão. Lá no começo, lá eu falei, pô, foi jogo difícil que o CRB, a Ponte ganhou. Jogo difícil com o Novo Horizontino, a Ponte ganhou. É jogo difícil hoje. E eu perguntei pra você o seguinte, e vai ser um jogo difícil igual aquele, a Ponte tem que jogar igual, Carlão, você disse, tem que jogar igual, mas vai ser mais difícil ainda. Eu acreditava nisso até pela força do Ceará, pelo investimento que tem, mas o Ceará me surpreendeu negativamente. Não sei a permanecer este resultado, se vai ter alguma mudança com relação ao técnico Wagner Mancini, mas a Ponte não tem nada a ver com isso. Ela aproveitou essa inércia do Ceará, essa frieza do Ceará e construiu uma vantagem interessante. Antes de começar, sinceramente, eu não imaginaria um placar elástico e dificuldades para a Ponte em vencer o jogo. Com o desenrolar da partida, a Ponte soube explorar as deficiências do Ceará, contou também com uma falta de qualidade do Ceará, uma falta de vontade, talvez, e está construindo aí um placar elástico, né? 3-0, o famoso placar clássico. Tá acabando a equipe da Ponte do campo de ataque, vem a marcação do Ceará para sair jogando. O Matheus Silva comete a falta em cima do Eric Pulga, é falta que favorece a equipe do Vozão. Tá aí o toque de 20, vamos girar. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Aqui no Moisés Lucarelli, a 12ª rodada, a Série B do Campeonato Brasileiro. E o placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 3, Castro, Gé e Dodô. Ceará. Nada pro Vozão, Pio. Central da Bola. Lá em Manaus, segue Amazonas e Coritiba 0-0 pela Série B. Na Copa América, Chile e Argentina seguem empatando por 0-0. Olha essa aqui, Cabela. Hoje, no jogo entre Peru e Canadá, o bandeirinha Humberto Panjogi, ele desmaiou em campo porque estava muito calor lá em Kansas City, nos Estados Unidos. 38 graus a temperatura. Ele teve que ser amparado pelo goleiro da equipe do Canadá, o Maxime Crepeau. Futebol Globo CBN. Você já imaginou se o bandeirinho dá um pique para pegar um contragolpe, ele desmaia no meio do caminho e sai capotando? Você tá maluco. Mas também, né, convenhamos, 38 graus. Né? Alô. Meu Deus. E é seco, né? É seco. E detalhe, os jogos lá, você lembra na Copa do Mundo 94? O jogo era meio-dia lá. A final foi meio-dia. Meio-dia. Meio-dia, loucura, gente. Amarelo para quem? Luiz Felipe, camisa número 14, jogador da Ponte Preta, deu um tranco no jogador do Ceará e por isso foi amarelado, vai ter mexida, hein? Vem Dudu Vieira no lugar do próprio Luiz Felipe. Foi a última dele. Amarelado sai do campo com a 14, entra o 5, Dudu Vieira. É a primeira mexida do técnico Nelsinho Batista. Muito bem, tá feita a troca aí, daqui a pouquinho o Carlão fala pra gente. 21 minutos e 40 deste segundo tempo de jogo. Praticamente chegamos à metade dessa segunda etapa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mancini vai mexer 2 vezes também, viu, Lupe? Já tô aqui preparado com o meu papel e minha caneta. Eu estou online, mas a falta vai ser cobrada não, primeiro a troca. Vamos ver. 45 e 7. 45 e 7. Vamos
ver, o 45 é o Kaique, o 7 é o Facundo Castro. 73-45. Sai Saulo Mineiro, entra Kaique com a 45. 45 Kaique tá no jogo, o Saulo Mineiro tá fora. 77-7. Sai o Janderson com a 77. Entra o 7 Facundo Castro. Mexidas no Ceará. É falta para o Ceará. Na cobrança, ali pelo lado esquerdo, Castilho está na cobrança, hein? Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Todo mundo lá no meio da área. 3-0, a Ponte está ganhando. É falta pro Vozão. Autoriza o árbitro, Castilho na cobrança. De perto à direita, foi pra bola, preparou, bateu direto pro gol. Sobe a zaga, faz o corte antes da bola chegar lá no Pedro Rocha. Ela volta com o Castilho, preparou o cruzamento, veio rasteirinho por baixo. O corte foi feito o primeiro. Espalma bonito, Pedro Rocha no desvio. Quiriguidu! Do Ceará! Depois do bate e rebate ali no meio da área, o Pedro Rocha fez uma defesaça. Na volta a bola bateu no zagueiro e voltou nos pés do jogador do Ceará. Deu pra ver de longe que Kaique! O Kaique acabou de entrar. Ele entrou, foi lá pro meio da área e faz o gol do Ceará. Kaique! É o primeiro gol do Vozão, 3 para Macaca, 1 para a equipe do Ceará, Lupe. O jogo foi tão rápida a jogada que eu tava anotando aqui a alteração do próprio Kaique, que entrou, foi lá para a área depois de uma bela defesa do Pedro Rocha, aproveitou o rebote, mandou a bola para o fundo da rede. Kaique, 45, diminui aqui, mas o gol está sendo revisado pelo VAR, mas por enquanto Kaique foi para a rede. Tá confirmado o gol, sai de bola para a equipe da Ponte, o Ceará diminui, faz 3-1 a equipe do Vozão aqui no Moisés Lucarelli. Meu caro Carlão de Freitas, foi um bate-repate danado, não tinha ninguém lá para dar um bico na bola, Carlão. Tomar cuidado agora, né, evitar essas faltas laterais. O Ceará conta com jogadores de qualidade, o Lucas Mugni é o organizador do time, e agora com um gol, né, diminuiu a vantagem para 2. Mas a Ponte vai ter que tomar cuidado porque o Ceará vai se lançar à frente, a pressão vai ser grande. E a Ponte chega para o campo de ataque, faz o lançamento ali pelo meio, sai do gol, Richard. Dá um tapa na bola, joga para fora o goleiro. Arremesso manual para a Ponte, tem pressa aqui pela direita. Dudu Vieira vai chegando para fazer o arremesso. O Dudu Vieira entrou no lugar do Luiz Felipe para fazer a lateral direita ali o Dudu Vieira. Já vem para o arremesso aqui do lado direito, 25, toque sempre está marcando. Arremesso manual cobrado, Matheus Regis com ela, domina, tenta a fita, chega a marcação por baixo. Não, o último toque foi do jogador do Ceará. Não sei de onde o Lupe tá lá, se tem uma visão melhor do que a minha, mas pra mim aqui foi toque do Ceará por último, viu, Lupe? Fiquei com a mesma sensação, viu, Cabela, mas foi na frente do auxiliar. Se tem um cara que tá bem posicionado, é ele. Vem Ponte. Ponte já vem pro ataque, Matheus Reis vai pra tabela, com o Gé, recebe de volta, tem marcação em cima dele, Castilho chega por baixo pra fazer a roubada, já dá um tapa na bola, faz a abertura lá pela direita, o Facundo já vem com ela, já bota no campo de ataque, faz a finta, puxa pela intermediária, 3-1, a Ponte ganha, lançamento foi feito do Facundo, bem fundo, muito longe, pra fora, de graça pra Ponte Preta, no sistema defensivo. 25-40 deste segundo tempo. 3-1 é o placar do jogo. Pô, tem que estar atento agora, né, Carlão? Tem que estar atento. Concentrado. O Ceará vai vir pra cima. E aproveitar quando estiver com a posse de bola, tentar deixar a bola o quanto tempo maior no sistema ofensivo, para não ficar levando perigo, né? Porque um segundo gol do Ceará, aí virava jogo. Aliás, já virou, né? Já virou. Um segundo gol seria traumático para a Ponte. E a falta que favorece o Ceará ali pela esquerda, praticamente da mesma posição da falta anterior, viu, Lupe? E eu fiquei com medo da forma com que o Matheus Silva fez a falta. O jogador do Ceará colocou a mão no rosto, caiu. Matheus Silva recebeu o cartão amarelo, camisa número 4. É falta lateral pela esquerda. Vem perigo para o Pedro Rocha. Todo mundo lá no meio da área. O Castilho está na cobrança de novo ali pelo lado esquerdo. Ele vai fazer o levantamento de perna direita. Falta anterior, ele bateu fechadinho ali na primeira trave. Quem cortou foi o próprio Matheus Silva. E depois do rebote, que ele virou aquela confusão na área lá. Depois de mais um cruzamento do próprio Castilho. Tem que estar atento aí a zaga da Macaca. Tem que estar ligador aí. A zaga da Ponte Preta, é falta pro Vozão ali pela esquerda, o Castilho está na cobrança, 2 jogadores da barragem humana, vai autorizar o árbitro, é falta pro Ceará, vem bola pra área, autoriza o árbitro, Castilho na bola, vai tomando distância ali, vai pra bola, perna direita, bateu lá na segunda trave, agora foi nas mãos do Pedro Rocha,
Subiu, botou ordem na casa, fica com a bola dominada ali, meu caro Antônio Lupe. A zagueirada toda vai pra área, os grandalhões, aí o Castilho vai lá, manda a bola fechada nos braços do Pedro Rocha. Melhor pra Ponte, que vence 3-1. Já sai jogando lá pelo lado esquerdo, trabalha a série bola, a equipe da Macaca, vem buscando o campo de ataque. Quem tá lá na esquerda agora foi o Dudu Vieira. O Igor Inocêncio vem aqui na direita, trabalha a saída, cruzamento na área, passa por todo mundo, sobra com o Jé pela direita. O Jé já faz domínio, rola mais atrás com o Matheus Reis, o desvio! Quando ele bateu na bola, teve desvio, a bola foi pra fora, escanteio, ia pegando o Richard no contrapé, mas ela foi pra fora, Lupe. Depois de um belo contra-ataque, um passe de 3 dedos pro Iago, ele cruzou, a bola foi lá pra direita. O Matheus Regis bateu prensado, a bola balançou a rede, só que do lado de fora. Tem escanteio a Ponte Preta, Inocêncio na bola. Inocêncio tá ali na cobrança, o auxiliar manda ele colocar a bola um pouquinho mais atrás ali, tá fora do círculo, do quarto de círculo. Ele vai lá, coloca um pouquinho mais atrás ali, o auxiliar vai lá enchendo o saco dele de novo. Agora tá ali. É o Marciano. Alô, alô, Marciano. Ô Pio, pega o violão aí, Pio, daqui a pouco você canta essa pra nós. É escanteio, que vem bola pra grande... O árbitro vai chamar atenção e vai dar cartão pra alguém lá atrás do gol lá, Lupe, olha lá, olha lá. É pro preparador, não é? É pro preparador físico da Ponte Preta, recebe cartão amarelo. Pois é, pois é. Escanteio que favorece a equipe da Macaca. Aqui pela direita vem bola para Grander. Quem sabe agora, hein? Torcedor da Ponte, aumenta o volume, vem comigo. Escanteio para Ponte. Igor Inocêncio faz o levantamento ali pelo meio, desvio de cabeça. Espalma Richard! Um chute de cabeça do Matheus Silva, defesaça do goleiro, botou pra fora, Lupe. Era o Castro que tava por ali de novo, tá querendo marcar mais um. Defesaça do Richard. Vem Inocêncio no escanteio. De novo, na cobrança, agora no primeiro pau, sobe Castilho. Opa! Tocou no braço, esse foi na cara aqui, viu, gente? Sobra de bola com o Dudu Vieira pra espalmar o goleiro. Um canhão do Dudu Vieira do círculo central do gramado. O goleirão foi lá para dar um tapa na bola. E pra mim foi pênalti de novo, viu, Lupe? Mas eu acho que o VAR vai revisar, mas o árbitro tá muito consciente da marcação. Ele fala que a bola pegou primeiro na cabeça. Eu tô com a visão encoberta por aqui. Que defesaça do Richard no chute do Vieira. Mais um escanteio para Ponte. Inocêncio da bola, mas o VAR deve revisar o lance. É o 8º escanteio do jogo, 5º para a equipe da Macaca. O árbitro tá mandando esperar ou não? Vamos ver. Tá conversando. Ela botou a mão ali no ouvido, parecendo o saudoso Zé Rico. Bota ali a mão no ouvido para esperar. Não. Tá mandando esperar. Quem que o Iago Dias está correndo que nem maluco aí, Lupe? O Iago Dias saiu lá do outro lado, veio aqui para receber a bola, mas... Agora mandou cobrar, agora vai. Escanteio pra Macaca, vem bola pra área. No primeiro pau, desvio. Sobe a zaga do Vozão pra fazer o corte. A sobra de bola, saída rápida com o Facundo, que bota a velocidade. Vem o Eric Pulga com ela, vem carregando. Tem marcação do Matheus Regis. Ele já bota pro Castilho, aberto ali na ponta canhota. Vai invadir a grande área. Pintou cruzamento pelo meio. Tem a zaga da Ponte pra fazer o corte. Sobra de bola com o Castro. Ele bota pra fora, vibra, chama o torcedor. A bola vai pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Vozão. Agora, Carlão. 2 descidas da Ponte aqui, o goleiro salvou a equipe do Vozão, hein? Sim, a bola parada vai se transformando numa grande jogada da Ponte, né? Essa bola aérea, principalmente, explorando a altura do Castro agora. Tem que tomar cuidado, hein? O contragolpe do Ceará, um contragolpe muito forte, e o Vozão tá vivo no jogo. Agora a cabeçada do Castro foi aquela clássica. Chute. Ele subiu assim, fez aquele movimento, colocou o corpo atrás e vindo uma testada, foi um chute. Olha o Vozão, vem pro ataque, vem com o Paulo Vitor ali pela esquerda, tem marcação pra cima dele. Era o próprio Castro que estava no lance, ela sobra com o Mugni, pinta o cruzamento, vai lá na segunda trave, desvio de cabeça, vem pelo meio, bola pra fora. O toque de cabeça lá do outro lado, parece que era o Facundo que estava no lance lá, a bola vai por sobre a meta do Pedro Rocha, pra fora, só tiro de meta, meu caro Antônio Lupe. E tem jogador caído lá na área, viu? Eu acho que é o Matheus Silva. Não é o Matheus Silva, não. É o Castro, viu? É o Castro. Não, o Castro tá aqui, ó. Não é o Castro. Não é o Castro. Eu tô do outro lado, eu tô aqui na meta do Richard. Então tá difícil pra ver. Igor Inocêncio. Emerson Santos tá caído. Muito bem, o Igor Inocêncio já voltou lá pela esquerda. Já vem alteração aí. Vai entrar, vai sair o Emerson Santos e vai entrar quem, Lupe? O Emerson Santos. Mas pode isso? Pode, porque o 18, o Emerson Santos, depois que chegou na Ponte, ficou só Emerson.
mas ele é Santos. O Emerson Santos também é Emerson Santos. Então só vai trocar o número. Vai sair o 8 e vai entrar o 18. Mas já. Daqui a pouco, enquanto o Emerson Santos fica em campo e o outro Emerson Santos fica fora de campo. Mas eles não são parentes, tá? Não? Não, nada a ver. Tá bom. Ah lá. Vai lá. Quem entra? Mexe! Sai Emerson Santos com a camisa de número 8. Entra Emerson Santos com a camisa 18. E o árbitro fala pra ele, vai lá, que o Emerson Santos quer entrar, Emerson Santos. Muito bem, tá saindo, Carlão. Mas é só Emerson, tá, Cabelo? Só Emerson, tá bom. Então vou deixar aqui Emerson. Agora, o Carlão, entrou o Emerson, que não pode colocar o Santos, e saiu o Emerson Santos. Muda alguma coisa no meio da ponta, é só gás novo? Praticamente não, gás novo. O Emerson Santos fez uma boa partida, agora entra o Emerson, experiente, jogador que também pode até colaborar como um zagueiro, mas vai entrar na meiuca ali, mas é mais para poupar realmente o Emerson Santos. Tem arremesso manual para a equipe da Macaca ali pela direita, o Dudu Vieira está na cobrança. Ele busca alguém para o passe é feito para o Gé lá dentro da grande área, faz o domínio. De bicicleta, pintou cruzamento. É Matheus Regis! Matheus Regis! Ia ser um golaço depois do lançamento do Gé. Responde o Vozão que vem para o campo de ataque. Sérgio Rafael vai acompanhando lá, vai na caça dele lá do outro lado, o Kaique. Lançamento feito lá de volta. Lançamento não, recua lá com o goleiro. Vai jogando Pedro Rocha com o próprio Sérgio Rafael, que já bota a ponta preta na chegada do campo de ataque. Lá pelo lado esquerdo, quem chega, recebe, domina, Matheus Regis de novo para fazer o domínio. Tem marcação em cima dele do Lourenço, recua com o Igor Inocêncio, já dá um toquinho na bola ali pelo meio. Vem trabalhando a equipe da Ponte. Aperta a marcação o Vozão, vem para cima com o Mugri, escapa da marcação, o Castro vai lá, grande Castro, para fazer o corte e bota no campo de ataque, lançamento foi feito, o Paulo Vitor não consegue fazer o domínio, já vai para a finta, leva melhor, chega atrasado, Paulo Vitor comete a falta, o jogo tá parado, eu vou girando, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 34 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, 12ª rodada, e o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 3 para Macaca. Ceará. 1 pro Vozão, Pio. Central da Bola. E lá em Manaus é gol do Amazonas. Miranda marca o primeiro gol do time da casa. Agora Amazonas 1, Coritiba 0 pela Copa América. Seguem empatando Argentina e Chile por 0-0. Tem falta para a equipe da Macaca, vai tomando distância ali o Igor Inocêncio, é isso, né, Lupe? Igor... se você falou, tá falado. Então é o Igor Inocêncio que tá lá, o Dudu Vieira vai ali organizando o ataque da Ponte. É falta para Macaca, todo mundo em cima da linha, da grande área. Vem Igor Inocêncio, pintou cruzamento lá na segunda trave. Matheus Silva joga pro meio da grande área, subiu o goleiro. Richard faz a defesa, bota a ordem na casa ali e fica saindo ali o Castro. Acaba trombando o goleiro com ele. O goleiro reclama, o Castro fala que não fez nada. O árbitro manda voltar atrás lá, começa tudo de novo. E deu a falta, né, Lupe? Ele deu a falta do Castro, mas o Castro poderia ter tomado o cartão amarelo, hein? Ele colocou o corpo na frente do Richard, que ficou muito, mas muito bravo. E o preparador físico da Ponte que recebeu o cartão amarelo é o Thiago Vegetti, o preparador físico da Macaca. Vai mexer de novo ali o Nelsinho, vai mexer Bochecha. Mais uma mudança e a terceira parada, né? Então, só 3 mudanças. Olha o Ceará, vem pro ataque, lançamento feito, segundo pau, subiu o Dudu Vieira, fez o toque na bola, sobrou com Iago Dias no bico da bola, tira o perigo dentro da grande área, ela sobe, desce, a bola vai sobrando aqui pelo meio, o Gé vai brigando pela bola, levou a melhor da primeira, quem chega ali para fazer o corte, por baixo ali, quem chega é o Mugni, já bota lá na frente, lançamento é feito, Dudu Vieira só chega na cobertura em cima do Pulga, o Dudu Vieira vai ficando com ela, foi puxado ali, né? Mas o árbitro tá dando só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tá mexendo o Vozão. Primeiro o Vozão, entrou o 82. 82 é o Caio Rafael. 82, Caio Rafael tá no jogo na vaga do Lourenço. Camisa número 97. Lourenço 97 foi embora. Entrou o 82, o Caio Rafael. 77-25. Sai o Matheus Regis com a 77. Entra Lucas... Lucas
Bochecha é a última parada, a última troca do Nelsinho. Bochecha tá no jogo. E a última do Mancini também, né? Não tem Também. mais mexida. 37 minutos, estamos chegando aqui deste segundo tempo. Tá 3-1, Bochecha tá entrando no lugar do Matheus Regis. Eu achei que ele perdeu um lance ali de fazer um lance bonito, um gol, uma plástica Gé, bonita, né, Carlão? O Gé deu a bicicleta, mas ali acho que ele não estava esperando a bicicleta do Gé. Né? E ela deu tão certo e caiu bonita para ele, né? Se ele tivesse ligado no lance, ele tiraria o jogador do Ceará da jogada e poderia bater para ter marcado o gol. Desperdiçou uma boa chance. O Ceará tenta chegar no campo de ataque, a ponte vai se fechando ali pelo meio. Tem falta, é falta que favorece a equipe do Ceará, já cobrado. Opa, vai lá, Lupi! Público total 3.538. Vai você, Cabela. Olha, Ceará vem pro ataque, chega a marcação, bola sobrou, Kaique findou de um lado, de outro, tenta o toque, a bola vai sobrando, chega rascando por baixo para dar um tapa na bola, joga para fora. Era o Castro, tava lá na área, Lupi. Era o Castro que estava lá e fez o corte, mas já está marcado o impedimento do ataque do Ceará. Público total 3.538 torcedores. 3.538, renda R$73.420. Já passamos de 38 minutos deste segundo tempo. Bola chega lá pelo lado esquerdo, por ali com o Dodô. Ele tenta o toque, vem marcação pra cima, bola pra fora, revista manual pro Ceará. Fala, Pio, tem mensagem aí? Tem mensagem, rapaziada, nossos amigos de sempre no YouTube. Cristiano Salvione tava sentindo falta, Lécio Pimenta, grande professor, Gustavo Magalhães tá aqui também. E o Moacir tá desejando feliz aniversário antecipado pro Lupe. Opa! Muito obrigado. CBN. É quando que é? É sexta. Já? Eu senti com um pedido de convite, né? Também. Né? Pois é. Ô, Pio. Oi. Rapidinho, ajuda a gente aqui que alguém do banco do Ceará foi expulso. Se você puder confirmar depois. Me parece o preparador físico, vou confirmar. Então tá bom. Tem falta pro Ceará lá pelo lado esquerdo, quase o escanteio, hein? Castilho tá lá pra fazer a cobrança. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, hein? 39 minutos deste segundo tempo, 3-1, a Ponte tá ganhando. É falta pro Vozão, é lá pelo lado esquerdo, mais uma vez o Castilho vai na cobrança, atenção aí, marcação Ponte Pretana. Vai todo mundo lá pro meio da grande área, o árbitro, o senhor André Luiz, Policarpo Bento, ele vai autorizar a cobrança. Tá autorizado, Castilho na cobrança, ali perto da direita, aqui pertinho da lateral do campo. Ele vai pra bola lá perto da direita, bateu direto pro gol. É o goleiro de novo. Replay, né? Foi um repeteco da falta anterior nas mãos do Pedro Rocha, que tem pressa da devolução, já despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito, ela cai ali nos pés do Mugni. Cheio de graça esse Mugni também, não é? Toca na bola, deu um tapa ali na frente, vem marcação. Olha lá quem estava lá para fazer o corte. Castro de novo para fazer o corte. Ele briga pela bola, chega a marcação para cima dele, bola espirrada, vem Ponte para o campo de ataque, a bola foi para fora. Arremesso manual para a equipe do Ceará. Já faz a cobrança ali o Vozão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha o Vozão no ataque, Kaique lá pela direita, tem marcação em cima dele do Sérgio Rafael. Kaique tenta a finta, tem a pressão do Matheus Silva. Faz o desvio, joga pra fora, escanteio. Pro Ceará é lá pela ponta direita, Lupe. Escanteio para o Ceará depois da finalização, na verdade, da tentativa do cruzamento. A bola se perdeu pela linha de fundo. O último jogador a tocar na bola da Ponte Preta vem o camisa de número 10, Lucas Mugni, na cobrança do escanteio. Vai se ajeitando lá para fazer a cobrança o Mugni. Escanteio que favorece a equipe da Macaca. Não tem bola lá, isso? Cadê a bola lá, Lupe? Tá na mão do Gandula, olha lá. Agora apareceu. Agora apareceu. O Gandula tá ali, o outro Gandula tá lá. Tem o Gandula atrás do gol, com outra bola na mão. Mas a bola chegou lá. Pra cobrança, quem vai se ajeitando lá vê o Mugni. Vem bola pra grande área, hein? Todo mundo lá no meio. 41. Segundo tempo, 3-1, a Ponte tá ganhando. Vitória importante da Ponte. Escanteio pro Ceará, vem bola pra área, tá autorizada a cobrança, vem levantamento ali pelo meio, sobe de cabeça para fazer o corte o Emerson, ela volta com o Mugni, de volta na perna canhota, faz o lançamento, Castilho, ai Castilho, aí o telão, ai beleza, ai, quando tem festa ganha leitura, quando é época de festa junina ganha o quem, ô Lupe? Ganha o... Não pode, bingo não pode também, ganha prenda, sei lá. Ai, meu Deus do céu, viu? Ganha o leitão.
Se pega no telão, quebra, hein? Pois é, rapaz. Será que ele tava mirando lá? Porque no gol não tinha como ele estar olhando pro gol, do jeito que ele bateu, não, né? Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 41 minutos e 50. Bola rolando o segundo tempo de jogo. Aqui Moisés Lucarelli. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 3 pra Macaca. Ceará. 1 pra equipe do Vozão, Pio. Central da Bola. Bola rolando, intervalo de jogo na realidade. Pela Copa América, Chile e Argentina 0-0. O Amazonas vai batendo Coritiba pelo placar de 1-0. Só para completar a informação, quando o Caio Rafael entrou no Ceará, o preparador físico saiu de trás do gol onde estava e vinha para o banco de reservas. Reclamou alguma coisa com o árbitro e foi expulso. Futebol Globo CBN. Pois é. 42,5. Ô, Carlão, o Ceará já desorganizou em campo, né? Tá desorganizado o Ceará, mas tá tentando. Tá tentando. A Ponte tem que estar atento ainda, porque tem jogador que desequilibra, né? E a Ponte recuou demais, né? Permite ao Ceará chegar mesmo desorganizado, mas com alguns jogadores de qualidade, né? Então, olha aí. Vem Ceará de novo pro ataque, chega Dudu Vira. Ali pra cima do Eric Pulga pra fazer a roubada de bola, o torcedor gosta, sai jogando Dudu Vira, tenta o toque ali pelo meio. A bola vai no pé do Paulo Vitor, já rola com o Castilho. Mantém o Ceará no campo de ataque, mais uma vez, bola rolada do lado com o Mugni. Chega por ali o Lucas Mugni, com ela, devolve, círculo central do campo, trabalha ali com o Jean Imer, já bota no campo de ataque, Caio Rafael com ela, faz a abertura, Paulo Vitor recebe na ponta canhota, prepara o cruzamento, vem rasteirinho do bico da grande área, Mugni, cruzamento da área, sobe de cabeça o Igor Inocêncio para fazer o corte, ele vibra, a bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Ceará, que vai se mantendo no ataque lá pela esquerda, pela direita, hein? Lá do outro lado, quem chega na cobrança lá, o Rai Ramos, ele vai tomar distância para jogar lá na área. Toma distância, o Rai Ramos, não, prefere jogado mais atrás ali com o Mugni. Já recebeu na perna da canhota, fez o tapa, deu um tapa na bola pro Castilho, de frente para a grande área, rola com o Caio Rafael, aqui pelo lado esquerdo, foi para a tabelinha, recebe de volta, prepara a batida. Tá fora do gol, longe, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Reta final de jogo, vamos chegando a 44 minutos deste segundo tempo. A Ponte tá ganhando, o Castro marcou a 10 da primeira etapa, o Jean ampliou a 33 também da primeira etapa, o Dodô de pênalti a 14 do segundo tempo e depois o Kaique a 23 diminuiu para a equipe do Ceará, tá 3-1, a Macaca tá ganhando. Importantíssima essa vitória da Ponte para a classificação da Macaca na tabela de classificação, tá subindo, o Pio já falou, daqui a pouquinho ele confirma pra gente. Vem Macaca, já recebe lá pelo lado esquerdo, faz o domínio, tem dois jogadores na marcação, Zé protege, gira de um lado, carrega a bola, encara a marcação, vai pra finta, busca na linha de fundo, tenta o cruzamento. Eu acho que ele furou, o Lupe. Quando ele foi bater na bola, ele furou. Claramente ele furou, e aí tentou ali cavar um pênalti e tal, mas ele sabe que não pode tomar cartão amarelo. Tiro de meta pro Richard. Não pode elogiar, Carlão. Acontece, tá? Hoje tá com crédito. Tá com crédito. Cabela. Oi, fala, Pio. 13ª colocação, 15 pontos ganhos é a posição da Macaca nesse momento. Mais 7, ai meu Deus. Ai, Vamos Jesus. a 52. Vamos a 52. Mantém Ceará no campo de ataque. Vem descendo mais uma vez pelo campo de ataque do David Ricardo. Lançamento foi feito lá na ponta canhota. Bola para fora. Teve desvio, escanteio que favorece a equipe do Ceará. Lá pelo lado esquerdo já vai para a cobrança lá o Castilho, meu caro Antônio Lupe. Escanteio já cobrado. 10º escanteio, 5º para a equipe do Ceará. Ah, beleza. Vamos lá. Deu de graça ali. Aí também não, né, o Dudu? O Paulo Vitor dá uma bola de graça do jeito que deu, ele fica olhando pro bordo da bezerra. Vem Ceará de novo, vem pro ataque, Eric Pulga invadiu a área, lá do lado esquerdo, cruzamento feito, bola voltou ali pro jogador da equipe do Ceará, mas tá valendo nada disso. O árbitro tá dando tiro de meta, não, impedimento no ataque da equipe do Vozão. Ô Carlão, ó, tudo bem que o Dudu Vieira tá jogando muito perto aqui do auxiliar do Marciano, que também do mundo da lua também, mas, pô... Não pode, né? É que o Nelsinho é muito calmo, mas se eu fosse o treinador... Fosse o Brigatti. Nossa, mãe, porque, Cabela, como você disse, tá difícil a Ponte ter um desafogo nesses minutos finais. O Ceará, apesar da desorganização, apesar de uma maneira mais atabalhada de atacar, mas consegue encurralar a Ponte. Aí você tem um tremendo desafogo aqui,
desperdiça, né? Cede o lateral pro Ceará, ainda a Ponte no campo de defesa, ou seja, tem que estar ligado. Claro. Tem muito jogo, 46, tem 6 minutos, toma o gol aí, Deus me livre e guarde. Na pior das hipóteses, dá um bico pro ataque, joga a bola na linha de deveria fundo ter lá. feito isso, até porque ele não tinha tanta opção. Olha o Ceará. Vem Ceará, lá pela direita, vem cruzamento pra área, se estica por baixo, Bochecha. Para fazer o quarto e bota a bola para fora em escanteio. É mais um para o Ceará, é lá pela direita, é o 6º escanteio do jogo para a equipe do Vozão, Lupe. E dessa vez foi o Bochecha que comemorou como se tivesse feito um gol. Tem escanteio o Ceará. Quem vem para a cobrança é o Mugni. Mais uma vez o Mugni vai lá, mas a bola não. Agora chegou. A bola vai lá para a cobrança do escanteio para a equipe do Vozão. 47, tem mais 5. Vamos a 52. Mugni faz a cobrança curtinha do lado com Facundo. Devolve no Mugni. Vem cruzamento para a grande área. Ele faz o levantamento na segunda trave. O desvio foi feito ali pelo meio que chega para dar um pico na bola e tira o perigo da grande área. O Sérgio Rafael joga lá no campo de ataque. Lá na frente não tem ninguém da Ponte Preta. Vai chegando ali o Dodô. Faz a pressão. O Dodô em cima do Rai Ramos. A bola vai para fora. O remisso é manual que favorece a equipe da Macaca. E o Rai Ramos fala um monte ali pro senhor Marciano, viu? Aí falou um monte pro Marciano. Mas tá tudo certo, ninguém chamou a atenção dele, viu, Lupe? É, mas tem que ficar bem atento ali, né? O Marciano não tá numa noite muito feliz, né, Cabelo? Não, ele tá meio do mundo da lua, o Marciano, né? Essa também eu joguei quicando pra você. Pois é, né? Do menino Peito, sai jogando com ela. Olha o Gé, também dominou, jogou bola pra grande área, vem a zaga para fazer o corte. Devolve a bola aqui pelo lado esquerdo para sair jogando em Abacaca, faz a pressão, o Castro fica na sombra com ela, já faz o levantamento nas mãos do goleiro. Ele tentou, ele olhou pro Iago Dias lá do outro lado, lá, mas saiu. Poderia ter trocado passes aqui, né? Tem que ter inteligência, não ficar se livrando da bola da maneira como está se livrando a Ponte. 48, já passamos em 48, vamos a 52, o Vozão sai jogando ali pela intermediária com o Mugni, toca na bola do lado com o Jean Imer, tenta o lançamento errado, a sobra de bola fica pro Igor Inocência, devolve no campo de ataque, era o Dodô, na verdade, a bola chega, ela saindo. O Gé reclama, a bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Vozão já cobrado. Devolve a bola ali pelo meio, Mugni mais uma vez, faz o domínio, busca de um lado, de outro, toca na bola, Paulo Vitor recebe do lado esquerdo, ajeita, perna canhota, na frente, o lançamento foi feito, que está lá na frente o zagueiro, David Ricardo, vai para a tabelinha com o Eric Pulga, chega Castro por baixo. Gigante o Castro em campo hoje, hein? Gigante, hein? Posso votar já? Melhor partida dele, a melhor partida dele disparado com a camisa da Ponte. Já vou votar também, Castro, tá? Castro também, já estou votando, Castro. Sobra de bola com o Dudu Vieira, tenta o lançamento, Dudu Vieira, nos pés do Eric Pulga, lançamento feito da grande área, subiu o Igor Inocêncio para fazer o corte. A bola volta lá pela direita, mais uma vez trabalha, o Vozão vem com o Rai Ramos. O anterior ganhou o que mesmo que eu falei? O Lupe deu leitão para ele, né? Tá bom. Esse aí ganhou o frango, Lupe. Muitas festas juninas também tem o bolo de fubá. Tem. Eu gosto de bolo de fubá com goiabada. Você gosta de festa junina? Eu gosto. Festa junina tem pau de sebo. Você já foi no pau de sebo também, Lu? Já frequentei mais. Depois que eu casei, não consegui mais ir porque minha esposa não gosta. Toca a bola mais uma vez ali, o Dudu Vieira. Dudu Vieira não entrou bem, viu? Não entrou legal, não. Entrou ali pelo lado direito, né? Quer dizer, entrou pelo lado direito e meio disperso. Deu aquele chutar. Ai. Olha a zaga da Ponte Preta, literalmente batendo cabeça. Deu aquele chutaço, quase que faz o gol, mas depois se confundiu um pouco com a camisa 5 da Ponte. 50 minutos, vamos a 52, vem mais uma vez a equipe do Vozão lá pela direita com o Facundo, ele já faz o domínio, encara a marcação do Igor Inocêncio, pintou o cruzamento, vem bola na segunda trave, desceu de cabeça para fora do gol, tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Lupe. E quem subiu por ali foi o Pulga, junto com o Dudu Vieira. Fiquei com a sensação que a bola pegou por último no volante da Macaca, mas o árbitro marcou o tiro de meta que Pedro Rocha não tem pressa para cobrar. Reta final de jogo, 50 minutos e meio. Vamos entrar no último minuto do jogo aqui no Moisés Lucarelli. Tá dando Macaca. 3-1 para cima do Vozão. Despacha a bola para o campo de ataque no tiro de meta, o Pedro Rocha. Vai lá na frente, o lançamento foi feito. O Gé comete a falta, é falta para a equipe do Ceará na intermediária defensiva da equipe do Vozão. Falta já cobrada, curtinho. O árbitro não voltar porque a bola estava rolando. Pronto, agora sim, tá valendo, tudo certo agora. Jean Imer recebe de volta ali do Rai Ramos. Rola a bola com o Mugni. Aqui pelo lado esquerdo, toca rapidinho. Vem chegando o David Ricardo, bota no campo de ataque. Marcação Ponte Pretana para fazer o corte. E o árbitro pega uma falta em cima do Dudu Vieira. É falta para Macaca, já estamos no último giro do ponteiro.
Último minuto do jogo, vai terminar a partida aqui no Moisés Lucarelli, a Ponte tá ganhando. 3-1, vitóriaça da Ponte Preta pra cima do Vozão, hein? Falta cobrada, Matheus Silva bota no campo de ataque, lançamento foi feito lá na frente. Para a chegada do goleiro, o goleiro só acompanha, a bola vai para fora, pede a bola para o tiro de meta, vai terminar o jogo. 51 minutos e 40, quer jogo o árbitro. Sai trabalhando mais uma vez ali o Jean Imer para a equipe do Ceará, deixa do lado curtinho, Castilho vem buscar o jogo. Ele domina a bola na perna direita, vem carregando pelo círculo central do gramado, já bota no campo de ataque, Bochecha acompanha, ele deixa curtinho do lado com o Raí, recebe de volta lá pelo lado direito, busca espaço, rola a bola, renta lateral do campo com o Facundo, pintou cruzamento lá na segunda trave, passa por todo. Bola vai chegando, subiu o Pulga, tocou na bola, não evitou a saída, mas ela sobra na zaga Ponte Pretana com o Dodô, que dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque. Vai terminar o jogo. Apita o árbitro. Ponte Preta. 3 para Macaca. Ceará. 1 para a equipe do Ceará. Deu Macaca. Tem aí Rafael Pilme, o central da bola. 11 da noite, aquele tchau coletivo, Cabelinha, Carlão e Lupe, 1, 2, 3 e... Tchau! Valeu, galera! Até a próxima. Na sequência tem a Voz do Brasil, Macaca venceu 3-1. Obrigado, tchau! Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 25 de junho de 2024. Vamos ao destaque do dia. Apoio ao Rio Grande do Sul. O programa vai ajudar na